Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cast. Eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha e hoje nós temos uma mulher, acho que a primeira mulher que vem no nosso podcast. Ah, não. Do mercado. Tirando uma colaboradora do mercado que entende o mercado, representando as empreendedoras, porque olha, nós temos muitas mulheres ajudando seus maridos, pegando a veia empreendedora, mas hoje, né, conseguimos! Ó, eu tô falando com ela, me indicaram, passaram o contato dela pra mim, Thiago, fala com ela, tal, tem muita coisa, tem muita sinergia, os negócios de vocês e tal. Acho que faz uns 2 meses. Ela tava meio enroscada com uma viagem ou com não sei o quê. Falou, não, eu te chamo. Eu falei, putz, não vai chamar, né? Não, olha. Aí a gente já fica pessimista, né? Falar, tá bom, vou fazer o quê? Mas falei, não. Aí ela chamou mesmo. Olha. Apareceu semana passada, Thiago, voltei. Não, ó, a equipe até fez aqui uma colinha, porque são tantas... É empreendimento, não. Hein? Olha aqui, ó. Michele não, calma, que deu spoiler. Quem deu spoiler da outra foi o Thiago, mas vamos lá. Vai. Ela tem duas empresas, ok? Empreendedora. Não, tem mais de 2 empresas. Calma, aqui é o que tá aqui. Tem Não, mais, tem calma, mais, vai falar. tem mais. Experiente em eventos, ó, presente há 6 anos no mundo de eventos, tá certo? Isso mesmo, okay. 6 anos. Escola que forma técnicos. É uma, já vai contando aí. Vai vendo. Graduada, pós-graduada em marketing. Isso aí, né? Não precisa nem falar. Além dos tópicos citados, Michele tem um espaço Station. É isso? Que é uma outra empresa. Que é o já é outra espaço empresa. direcionado à locação para assistências, né? E aí tem a Skytech. Manda. Aí tem a Sky Machine. Tech Channel conta como uma outra? Sim. Já deu 5 aqui, tem mais? Não, por enquanto... Cara, e tem a Tech Channel. Então, assim... Michele, seja muito bem-vinda ao Assistência Cash. É de verdade uma honra recebê-la aqui. Você é uma pessoa assim que desde o começo me tratou super bem, super acessível, super humilde. E a gente sabe que esse conglomerado aqui de empresas, cara, para o mercado é uma coisa muito bacana, né? Sim. Então, obrigado por você ter cedido seu tempo, passar esse finalzinho de tarde aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada a vocês pelo convite. É igual você falou, eu acho que estar aqui representando as mulheres é muito importante, porque as mulheres a cada dia estão conquistando mais o espaço delas, né? Eu, como muitas outras, também trabalho junto com meu marido, né? Começamos juntos, vou contar aqui, né, pouquinho, mas quando você sonha, almeja algo, você consegue. Então, assim, eu acho que eu sou exemplo puro que tudo é possível. Que legal, que legal. Eu tô super curioso para entender um pouquinho mais da história da Michele, né, junto com o esposo, da história das empresas, né? E eu acredito que, cara, eu acho que de 10 donos de assistência, 10 ou 9,9 já ouviu falar da Skytech, pelo menos. Pelo menos, né? Com certeza. Com certeza. Uhum. Então, mas às vezes não sabe, né? Não sabe. A história, de onde surgiu, como é que é o momento da empresa hoje, como é que vocês que estão... Tem tantos clientes, né? Tem 100 colaboradores, mais de 100 ou 100? Mais de 100 colaboradores. Como é que vocês estão vendo esse mercado? O que vocês estão preparando para o futuro? Então, o bate-papo vai ser muito bacana. Fica com a gente aí até o final. E para começar, Michele, tem que começar do começo. Com certeza. Né? Então conta um pouquinho pra gente. Como é que você foi parar nisso? Como é que você foi parar nesse Lá mercado? em Marquês de Barbacena, minha. Como é que surgiu a primeira empresa? Qual foi? Conta um pouquinho pra galera entender. Então, na verdade, a Michele, ela é psicopedagoga, né? Eu trabalhava no ramo de psicopedagogia clínica institucional. E o Mohamed é Mohamed, né? Então, ele já é um comerciante nato. Nasceu né? comerciante. Ele já nasce em comerciante, né? E quando começou essa era do smartphone, do BlackBerry, que começou a ter os aparelhos de celulares touch, foi aquela migração que teve no mercado, o pessoal que trabalhava com game começando a dar uma olhada para esse outro setor que estava chegando, né? E chamou a atenção do Mohamed. Né? E o Mohamed, um belo dia, chegou lá para mim e falou, olha, então, mentira, quebrou o S4 dele, o S2, não lembro qual que era, e ele foi ver para consertar. E aí ele chegou e falou, nossa, eu fui lá, eles têm todas as peças, ele me mostrando lá, né, as plaquinhas, o conector de carga, não sei o que isso. Ele falou, acho que eu vou trabalhar com isso. Eu falei, ficou encantado. Você tem problema.
Falei, quem que vai comprar isso, né? Eu não acreditei. Vocês eram de que área nesse momento aí? Ele trabalhava com game, né? Tá. E eu trabalhava na minha área de psicopedagogia. Tá. Né? E aí eu falei, Mohamed, eu não acreditei. E ele falou, não, é um mercado promissor, porque vai vir, esses aparelhos todos são touch, isso e aquilo. Ó a visão. E ele falou, vamos. Eu falei, certeza? Ele falou, certeza. Eu falei, então, como sempre, eu sempre apoiei, né? Legal. Apoiei no quê? Eu falei, eu acreditei, né? E ele sempre com, não assim, uma coisa incerta, né? Antes disso, ele veio, porque nós morávamos na época em Foz do Iguaçu, ele veio para São Paulo, mapeou, né, o mercado, até ele estar bem seguro, e falou, não, agora nós vamos. Já tinha um espaço ali no Shopping Mundo Oriental, a nossa grande loja de 11 metros quadrados, que nós temos ela até hoje, a nossa Box. pupila. Que legal. Né? E começamos ali, né? Tínhamos pouco dinheiro e um grande sonho. Né? Que legal. E começamos... Que ano foi isso? Tem ideia? Você lembra? 12 anos atrás, tem que fazer conta, né? Pô, Foi 2013. 2013. Então, assim, ele chegou e falou, vamos lá. Foi bem nesse início mesmo. Foi nessa época que começou mesmo. No segundo andar do Oriental não tinha loja nenhuma. Era roupas, tinha algumas lojas de roupas e nós. Como o resto Marcos tudo disse, vocês fechado, cortaram o sabe? mato mesmo. O mercado estava estranho na época, as lojas fecharam, então era só nós lá. Chegamos já mudando um pouco do visual da loja, todo mundo falou, nossa, quem investe em loja aqui, né? Fizemos tudo branco e laranja, né? Fórmica brilhante, aquela coisa linda. Só que nós não tínhamos um valor alto para investimento. Eu lembro que na época a gente pegou, comprou os touch, né? Colocou um em cada saquinho, penduramos um em cada gancho, né? E aí enchemos a loja. Enchemos a loja com o nosso canaleitado lá, com 50 produtos pendurados, e ali nós íamos todos os dias das 7 às 5, de domingo a domingo. Uau. E conquistando, trabalhando, até que veio a era do WhatsApp. Né? Aí entrou a loucura da Michelle. Porque aí eu comecei, falei, por que não? Né? Na época eu já tinha feito alguns amigos, parceiros que tinham cursos online, né, que foram lá, pediram para gravar, né, para produzir material, até mesmo para indicação de fornecedores. Legal. E ele falou, posso dar o número do WhatsApp? Eu falei, claro. Né? Aí eles começaram a distribuir o número do WhatsApp. E eu vi que as pessoas começaram a pedir para comprar pelo WhatsApp. E o Mohamed falou, não, isso não vai dar certo. Aí foi ao contrário, eu falei, vai dar certo, acredito. E aí tinha dia que ele chegava, que a nossa loja de 10, ele falou, vamos pegar outra, porque começou a ficar pequena. Uau. Aí pegamos umas de 5 metros quadrados no outro corredor, onde eu fazia só os despachos. Aí ele chegava lá, que era um monte de caixa, e eu lá com as fitas, passando fita e tal. E no caminho da nossa casa, nós passávamos pela rota da Pajé do Brás. E o Mohamed falou, olha, tá construindo um shopping novo aqui e tal. E eu recebi uma proposta para abrir uma loja aqui. E o Mohamed foi lá e assinou um contrato e pegou uma loja nesse shopping, que na época não tinha nada perto, porque era só galpões abandonados e o Porto, né, que é um shopping que a gente já tem lá. E ele alugou essa loja lá, comprou o ponto no primeiro andar e falou, você vai ficar lá. Né? E eu falei, tá. Só que chegou lá, não tinha ninguém, só nós. Nós e no outro corredor lá no fundo, outro lojista. E a loja bem maior, né? E eu peguei e falei, vou começar. Isso a gente já tinha mais mercadoria na época, né? Deixamos as lojas bem bonitinhas, só que tinha os ônibus de excursão que chegava lá de manhã. Comecei a fazer panfletagem, eu e mais uma pessoa só. Só que abria às 2 da manhã. Era obrigado, senão se tomava multa. Caraca! Aí 2 horas da manhã e fechava às 4 da tarde. Então eu chegava às 2 da manhã e saía às 4. E vendia pelo WhatsApp, vendia no balcão. E isso foi um ano e meio nessa pegada, até que o shopping falou, não é mais obrigado a abrir às 2, pode abrir às 6. Né? Porque eu falava, gente, eu fico sozinha aqui, né? 2 horas da manhã, não vem ninguém. O pessoal que vem 2 horas da manhã de roupa, enfim, até que mudaram o horário do shopping. Só que nisso a gente já era conhecido. Então a gente foi formando clientes, né? E eles já começaram a frequentar a nossa loja, tanto da Oriental quanto do Brás. E a loja do Brás foi crescendo, crescendo, e eu comecei a me deparar com outro obstáculo ali, né? Eu vendia a peça, na época eu vendia o maquinário lá também, só que o meu cliente tinha muita dúvida em fazer o reparo,
né? Porque na época não tinha esse festival de cursos online, essa infinidade de escolas presenciais. Então eu peguei e falei, por que eu não reuni os professores e fazer um workshop, né, com dicas, alguma coisa assim? Foi onde surgiu a ideia do Tech Channel, né? Nós fizemos a primeira edição, também foram 3 dias na época. Já começou com 3 dias, sempre 3 dias, sexta, sábado e domingo. E foi onde eu acho que deu aquele insight de paixão, sabe? Que você fala, cara, eu estou no lugar certo e eu amo fazer o que eu faço. Que legal. Né? Então, assim, eu falo, eu sou minoria. Nós, mulheres, somos minorias ainda nesse ramo de assistência técnica. Porém, nós somos muito bem acolhidas, sabe? É um respeito muito grande, sabe? Os técnicos, a gente acaba criando um laço de amizade aí que eu falo... É no pessoal, assim, eu falo, todos eles têm liberdade de chegar, Michele, igual você falou, você me chama, mas eu faço questão. Hoje, todas essas redes sociais que nós temos, eu faço questão de eu mesma responder todas. Legal. Uau. Eu monitoro e quando eu vejo que estão lá, quero falar com a Michele, eu mesma entro. Se eu vejo que tem algum problema que não está sendo conduzido do jeito que eu acho que é o ideal, eu faço a intervenção ali e tento dar o suporte, mas deixar de responder, jamais. Né? Igual eu falei, eu estava lá em Santa Catarina organizando a inauguração da loja de lá, quando, né, você me chamou. Mas eu falei, não, já deixei ali, fixei a mensagem, falei, não. Ela lembrou mesmo. Legal, super legal. Não, a gente fixa, tá? Não é que lembra. Eu também, você é das minhas, eu também faço isso. Eu tenho que ter uns golpezinhos assim para você não esquecer. Porque para mim tudo é importante, né? Porque lá atrás, quando eu comecei, eu precisei de pessoas também para me apoiar, acreditar no meu projeto. Porque eu falo uma coisa com muita convicção, né? Não tem como você ser grande... ó, a minha frase agora deu branco, porque a gente está ao vivo, né? Ninguém é grande para começar. Sim. Você precisa começar para você ser grande, né? E para você começar, você precisa de apoio. Ninguém bate palma sozinho. Verdade. Né? Eu acho que, igual você falou, nós não podemos se ver como rivais. É isso que eu falo sempre. Eu falo, se alguém tem rivalidade, é ele comigo, porque eu não tenho com ninguém. Você falou isso pra mim. Eu sou uma pessoa assim, totalmente. Onde eu estiver, eu vou cumprimentar, vou conversar, porque eu vivo num mundo que eu falo que eu estou dentro de uma caixa, embora eu saia da caixa para os eventos, muitas vezes, mas eu tenho um ótimo relacionamento com todo mundo. Né? Porque eu acho que as portas não podem se fechar, a gente tem que ter sempre parceiros, tem que sempre ver além do horizonte para você traçar suas metas e conquistar. Né? Então, eu acho isso muito importante. E com isso, a gente foi evoluindo com o Tech Channel, aí falamos, chegou na segunda edição, teve um professor que hoje ele é o meu sócio, que é o Leandro Jumper, na escola, que acreditou no projeto também, né? E aí, na época... O Mohamed falou, não, uma sala só não, porque o Mohamed é assim, já que vamos fazer uma coisa grande. 2 salas, uma com 28 lugares, a outra com 12 lugares, né? E o Leandro já tinha todo um time de professores ali, parceiros dele, né? Que tem a metodologia, desenvolveram uma metodologia própria. Aí abrimos a escola física, fizemos a inauguração, aquela coisa linda, pandemia, lockdown. Fecha tudo, né? E aí fechamos a escola. Né, pelo período da pandemia, porque nós queríamos tirar aquele conceito do online. Né? Eu sou assim, eu faço muitos cursos online. São bons, mas não tem nada melhor do que você ter... É igual time home office e time presencial, não compara. Não tem comparação, não é? Você precisa pôr a mão na massa, você precisa ver ali o ferro de solda queimando. O calor humano, né? Você olhar precisa no olho. É isso mesmo. Então, esse era o nosso conceito quando nós pensamos em formar o Tech Channel, a escola 100% presencial. E nós não desistimos, nós falamos, tá bom, vamos fechar durante o tempo que for necessário, mas quando voltarmos, vamos voltar com a corda toda, tanto que é sucesso até hoje, né? E nisso, a gente deu continuidade, cada vez trazendo novos módulos e expandindo nacionalmente, internacionalmente, né? Que eu falo que os professores carregam essa bandeira com muito orgulho, né? Do nosso time de estar ali junto com a gente. E eu acho que e nisso também abri a Sky Machine, né, que é uma loja só voltada para os maquinários. Né? E aí depois vem o Station, né? Então, aí você só eu falo. Caramba, mas é que a história é boa, né? Você vê que, assim, é uma história que, assim como as pessoas que nos ouvem, elas olham sempre aonde você está. Mas ela esquece como você começou.
E... Muitas nem se preocupam com isso, né? Vê as pingas que você bebe. Exato. Que você E aí leva, a forma, não, né? E assim, quando você foi contando, ô Michele, a sua história, e o seu início com o Mohamed, né? Saiu do videogame e foi pro smartphone, né? Você conta a história e eu sou um cara que eu sou muito visual, então eu começo a imaginar. Eu sou aquela, tipo, o Bob, aquele desenho do Bob. O Fantástico. Aí eu tô imaginando. Não que eu tenha visto. Tá? Porque não é da minha época. Tem uma galera que não conhece. Não é da minha época. Às vezes eu cito uns desenhos aqui pra molecada, aqui pros meninos. Falar, né? Eles falam, mas... Não. Aí eu fico assim, porque, né, eu tô com os meus 41. E os meninos têm 25, 22, 23. Não sabe nada. Aí eu falo, caramba, eles não conhecem. Falaram, para, não é possível, né? Não, outro dia eu falei, a bolsa do gato falei que estamos no Esquece, deixa pra lá. E aí, a hora que você foi falando, né, eu comecei a imaginar. Mas isso é o que acontece com todo empreendedor, né, principalmente aqui no Brasil. E empreender aqui no Brasil é mais difícil, porque você tem a concorrência acaba se tornando um pouco inimigo, porque não é uma concorrência sadia. A gente olha... Todo mundo é inimigo um do outro, já parte daí. Igual você falou. Não, Marcos, ele eu não tenho ele se considera meu inimigo, mas eu não sou. E a gente deve falar isso pro Thiago. Thiago, a gente não tem inimigo, ou um concorrente, a gente tem um diferencial no mercado. Aí você tem essa máquina pública, né, que vai contra o empreendedorismo. Então, no Brasil, a gente tem essa dificuldade do apoio. Né? É desafiador. E o que a gente fala é o seguinte, Michele, que não existe uma fórmula, existe uma persistência. O dinheiro ele não vem de forma fácil. Né? Se você não tivesse acordado 2 da manhã e enfrentado aquele obstáculo, talvez você não estaria aqui. Com certeza. Né? Então, alguém falou uma vez assim, eu queria estar aí no podcast e tudo. Eu até brinco, né? Eu falo, Thiago, desde que ele tem uma história. Porque assim, estar aqui ou estar em qualquer outro podcast é só uma questão de você ter uma história para contar. Sim, para compartilhar. Né? Para compartilhar, que vai inspirar. Então, assim, hoje a gente tem centenas, né, de casos de clientes nossos que o negócio dele mudou, literalmente, da água para o vinho, só porque a esposa entrou no negócio. Mas assim, entrou. Tinha um cliente que ele ia fechar a assistência dele, faturava uns 16, 17 mil. Nós já até contamos esse caso aqui. E ele é do Sul. Muita dificuldade em fechar o orçamento, porque os pedidos, né? Eu fazia a parte comercial, porque ele estava na parte da bancada, e respondia o WhatsApp de uma forma muito, assim, genérica, não era uma coisa de venda. E aí um dia o Thiago numa call com ele falou assim, cara, por que você não põe alguém para te ajudar a vender? E ele, não, mas eu não tenho como pagar, porque já no limite, faltava 16 mil a assistência, quando era muito. E aí ele falou assim, eu tenho minha esposa... A gente perguntou, mas será e sua esposa? Que a gente é sempre assim, né? Sim, vai que ela tá fazendo? Vai que cola. É. Aí ele falou assim, minha esposa está grávida, lembra? Maravilha. Aí a gente falou assim, mas será que ela não agarraria essa parte do projeto? Ela não precisa nem estar na loja. Ela não precisa nem estar na loja, a gente fez de tudo. Isso. Aí ele falou assim, vou falar com ela. Mas ele falou assim, eu vou falar com ela, mas não... A gente nem viu tanta confiança, mas pior que ele falou com ela. E ela topou. Bom, aí ela... assumiu esse projeto, começou a fazer reunião com a gente, tirou ele da jogada. Eu não fazia mais reunião com ele, mas cadê o... Tá ocupado. Cadê ele? Aí ela falou assim, não, ele tá ocupado lá na técnica, é comigo. Aí eu falei, nossa, Thiago, né? Já falei, essa mulher é das minhas, né? Ela catou pra fazer. E ela começou. Pegou, o que eu preciso na reunião? Eu falei, você precisa disso, disso, disso. E aí o Thiago, traga esses dados pra gente te ajudar. Noutra reunião, pontual, a mulher com tudo... todos os números, mas os dados. Isso faz sentido, sabe? Porque quando a gente começou lá atrás, eu não sabia o que era bateria nem o que era touch. Chegou lá, os clientes falavam, você tem o combo, o módulo? Era vários nomes que tinha frontal na época, né? Eu olhei e falei, Mohamed, estamos lascados. Ele falou, porque, você não sabe nada e eu também não. E às vezes a gente tem o produto e a gente fala que não tem. Aí eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso, né? Na época eu fiz lá no Campo de Marte, numa escola que fechou. Fiquei uma semana lá, falei, vou fazer um curso de técnico. Eu tenho que aprender o que é o quê, porque senão como que a gente vai vender? E eu fiz o curso de assistência e chegou lá, lógico, a apostila veio debaixo do braço. Falei, a gente tá aqui, né? Que era eu, Mohamed. Isso aqui é um touch, isso aqui é uma bateria, isso é um flex, isso é um conector. E aí foi onde a gente começou a entender. Mas ele não podia sair da loja para fazer o curso, entendeu? Porque alguém ia ter que ficar na loja. Aí eu falei, então vou eu.
né? Eu nunca esqueço, lá 20 pessoas lá e a Michelle lá no meio, né? E ainda Que legal. eu brinco com a minha tremedeira, né? E imagina eu lá na trilha, né? Falei, meu Deus, nunca vai ligar esse aparelho, mas eu sabia como era feito isso daí. E uma coisa que você está falando que eu acho muito importante, tem uma pequena diferença entre você ser técnico e não é que eu estou querendo rotular, tipo, como o técnico não pode ser empreendedor. Pelo contrário, tem a diferença entre ser técnico e ser empreendedor. Muitas vezes você não consegue ser os dois. Aí que está o fracasso da sua assistência. Boa. Não é porque você não é um bom técnico, mas é porque você não consegue conciliar o atendimento de qualidade, o pós-venda de qualidade, um marketing assertivo, porque você está ali na bancada. É você ali na bancada e o cliente perguntando. Segura aí, Michele. Você que coordena um time com mais de 100 colaboradores. E a gente sabe que nem sempre foi assim, ok? Ok. Aí você está falando que, em outras palavras, para o técnico, né, a gente tem uns técnicos com cabeça dura, porque a gente já falou isso, né, Thiago? Eu acho que tem 3 Bate anos que a muito gente nessa fala tecla isso. também. Mas vai que com você eles resolvem dar um crédito. A gente fala muito sobre isso, ô Michele, de cada um realmente assumir uma função dentro da companhia. Então, por exemplo, por menor que é a sua assistência técnica, mas é o que você falou, né? Mas fale com as suas palavras. Ele é um bom técnico, ele tem que dominar aquela competência. Não domina vendas, sua sugestão, né? É igual você acabou de falar, contratar um vendedor, alguém melhor do que ele, um gestor. Você que coordena aí 100 colaboradores, você tem aí autoridade para pegar no pé desse técnico hoje e explicar isso para ele de uma vez por todas. Sim, igual eu falo, vou usar como exemplo, né, porque isso eu dou muito essa assessoria, eu dou muito essa parte, tem o meu curso, não vou vender o meu peixe aqui, sobre o empreendedorismo na área da assistência também. Porém, a gente está num ponto muito grande, muito forte da Skytech, que é a distribuição. Então, nós estamos com vários distribuidores que vão abrir as assistências a nível Brasil. E quando eles chegam aqui para conversar com a gente, a primeira pergunta que eles fazem: eu vou sair da bancada? Mas como eu vou fazer? Porque, assim, ele quer ser um empreendedor, ele quer crescer, ele já é conhecido na região dele, ele é o melhor no que ele faz. Ele é bom em reparo em placa, em reconstrução de telas, ele é muito bom. Muitos têm o apoio, uma rede de apoio que é a esposa, que trabalha ali, ou a irmã, um irmão, ou alguns já têm até um sócio. E eles falam assim: eu quero sair, eu quero me tornar um empreendedor, eu não quero acabar minha vida, não que seja ruim, mas eu não quero ficar ali 24 horas em cima do microscópio. Isso é o que eles mais falam. Eu quero algo rentável, eu quero ver minha empresa crescendo, eu quero abrir uma na cidade do lado. E o que eu falo é necessário ele ter traçar um projeto, ter um plano. Por exemplo, quando você fala: Michele, mas a distribuição como funciona? Eu estou dando toda a inteligência, eu já estou dando um sistema, eu estou dando a mercadoria, eu estou dando um site pronto, eu estou dando um suporte para ele crescer. Mas ele vai precisar de pessoas, né? E é onde eu falo: você vai precisar de 3 vendedores assim, um estoquista, um inventarista, né? Eu já vou dar a fórmula mágica ali para ele, porém, ele tem que aceitar e reconhecer que para ele crescer, ele precisa de pessoas. Entender gestão. E para você ter várias pessoas, você precisa ter uma gestão. É igual você deu exemplo. A esposa, alguém que vai fazer o recursos humanos, o departamento pessoal, a gestão, a parte contábil, né? Porque ele não vai conseguir fazer tudo. Só para você ter uma ideia, esse cliente saiu, tudo bem, já tem ele está com a gente desde o início. Quem faturava 17 ia fechar hoje essa assistência só de serviço, tá? Eles faturam em média de 80, 85 mil só de assistência. Então, para quem ia fechar... Só os dois na loja. Só os dois na loja. Hoje a esposa dele também já faz a parte técnica, aprendeu a abrir celular para ajudar, vai abrindo já para adiantar e já realizaram alguns sonhos. Então, para ir para a Europa, comprar uma casa, fazer algumas... Construir. É um mercado totalmente rentável. Eu falo assim, é um mercado que está em total expansão. É igual nós estávamos falando agora há pouco, ninguém fica sem o celular. Verdade. Não é? Então, assim, se você faz um trabalho limpo, transparente, honesto, com uma boa gestão... É igual eu falo, eu vejo ali na minha escola, com frequência, o pessoal levando a equipe para treino. Isso me deixa muito feliz, porque eu vejo o quê? Está crescendo.
né? Eles estão aumentando o número de técnico. Aquele técnico que era o dono, que ficava sentado, hoje ele supervisiona outros técnicos, né? Então, assim, eu vejo que o pessoal já está com essa consciência, né? Igual você está falando, que precisa, para crescer, ele precisa sonhar, pensar grande. Legal. Né? Ele tem que sair, às vezes, da zona de conforto dele e pensar em projetar esse negócio, em crescer, que maneira que ele pode estar fazendo, porque ele sozinho ele não vai conseguir. Não sei se alguém já conseguiu fazer atendimento do WhatsApp, contábil, financeiro, tudo junto. Direito porque difícil. eu e meu marido dividimos. Né? Igual você falou, como vocês fazem essa gestão? A Michelle cuida do marketing, do relacionamento, DP e RH. O Mohamed compras, né? Financeiro Desenvolvendo projetos. e expansão. Expansão. Né? Então, e a Michelle é do atendimento. É tudo que envolve pessoas, é comigo mesmo. Adoro falar, falo até os cotovelos e sou eu. Agora, falou em número, corre lá pro lado do Mohamed, que é com ele, porque cada um tem sua habilidade. Você tem que aprender também a ter essa visão. Legal. Né? Como eu conheço muitas mulheres que estão na bancada e o marido faz outra parte. Ô, Michele, você falou aí do mercado, né? E antes a gente estava falando aqui dessa questão do técnico empreender. Eu já falei algumas vezes na mentoria que a gente dá aqui que se você hoje está na bancada, se você começou como técnico, você deveria ter de hora para largar isso. Porque se você gosta de ser técnico, vai ser técnico, talvez vá trabalhar para alguém. Porque no seu negócio você não vai conseguir escalar ou crescer ou fazer do jeito que tem que ser feito sem do técnico. Não sei que você contrate um gestor, mas daí para esse mundo da assistência eu acho que é muito surreal a gente falar nisso. Mas a minha pergunta para você é, hoje a gente tem um mercado, que o que a gente sente aqui na TX, com muita dificuldade financeira, estou falando obviamente da maioria, né? A gente sabe que tem as suas exceções aí. Mas a maioria que chega aqui na TX, Michele, chega com muita dificuldade financeira. O que a gente mais ouve no nosso comercial é, cara, vocês são minha última chance. Inclusive esse, que ele contou o caso, chegou aqui falando, tem 2 meses isso aqui dá certo, vamos fechar a loja. Última cartada. Última cartada. A gente está super acostumado com essa pressão. E chega todo mundo aqui reclamando do mercado, que o mercado é prostituído, que o cara aqui não dá nota, que o cara vende lá, faz a manutenção por 50 pila de mão de obra, e não sei o que lá. Dificilmente você vê alguém com esperança, eu sei que o cara já tenha dando certo, né? Como é que você... A gente já falou aqui um pouquinho que o mercado é bom, e é mesmo, ninguém fica sem um celular e tal, mas o que você diria para esse dono de assistência que talvez está assistindo a gente aqui e está desanimado, tá falando, o mercado tá difícil, aquele cara que só vê problema, pessimista. O que você falaria para um cara desse? Você pega um aluno seu falando com esse pensamento, o que você fala pro cara? Eu penso assim, vamos começar por parte, vou voltar só um pouquinho, senão eles vão depois me pegar de pau. Tem muito técnico que não quer sair da bancada, tá? Sei que tem. Eles amam de paixão e eles amam fazer aquilo e eles não querem sair. Então a esposa cuida da outra parte. Tá. Agora eu vou te usar como exemplo. Eu e meu marido, né, nós somos brasileiros. Nós trabalhamos com o quê? Com frontais, né? Nós temos um mercado totalmente competitivo. Muito, né? Nós declaramos impostos, nós deixamos tudo certinho. Você imagina se eu perdesse meu tempo, que é preciosíssimo, olhando para o dito concorrente, gastando uma energia. Esse tempo que eu estou perdendo ali olhando, eu estou usando com prospecção para o meu negócio, para ver o que eu quero fazer de melhor para o meu cliente. Aí tem outra questão que você vai falar, poxa, Michele, eu nunca tinha pensado nisso. Por que os meus clientes compram de mim? Sendo que o mercado é tão competitivo e agressivo e muitas vezes desleal. O que a Michele tem? A pupila do olho dela, que é mais bonito? Não. Eu vendo o que eu tenho de melhor. É credibilidade, é qualidade em produto, é solução, é ferramentas, é estrutura, é orientação, porque o meu cliente, eu falo para ele, independente do que for, e eu puder ajudar você, eu estarei aqui. Eu posso, se eu não souber, eu vou achar alguém que saiba. Né? Então, o segredo para esse empreendedor, primeiro é não desistir, porque eu acho que se ele sonha em algo, ele tem que buscar. Então, é igual você falou, ele chega aqui, ele acredita que é possível e vocês mostram para ele que é possível. Mas não depende totalmente de você. Sim. Não é? Se ele ficar parado olhando porque o concorrente dele está com a loja cheia, não, ele tem que fazer alguma coisa para dele ficar cheia. Ele tem que ver onde ele está errando e arrumar. Né? Porque, igual você falou, porque uns têm tanto e outros tão pouco. Né? É uma estratégia que está errada ali que ele tem que rever.
né? É uma campanha que ele tem que fazer, investimento em tráfego, é um marketing mais agressivo, é uma repaginada na fachada da loja dele, é um brindezinho, é uma sacolinha personalizada. Tem N propostas de coisas que vão agregar valor. No negócio dele. Ele não tem que vender preço. Ele tem que vender o produto dele, É isso. a mão de obra dele, os cursos que ele investiu ali, fazendo horas ali se dedicando. Né? Essa é uma treta Ele não grande. pode abaixar o preço dele porque o vizinho dele está vendendo mais barato. É isso. Não é? Porque, é igual eu falo, ele sabe o número de funcionários que ele tem, ele sabe tudo que ele tem que agregar como um valor fixo ali, na hora de distribuir o valor do produto que ele vai cobrar. É isso. Você fez uma colocação, e aí eu lembro de um caso de um cliente, que é a questão de mentalidade, né? Que ele... Poucas ordens de serviço. E aí o que ele fez? Ele saiu ligando para algumas assistências técnicas, perguntando como que estavam as outras assistências. Aí assim, a minha provocação é, olha o tempo que ele teve. E ele achou que eles iam responder a verdade. Pois é. Aí ele falou assim, não. Aí eu liguei pro pessoal, isso levou pro Thiago. E aí o pessoal todo tá reclamando aqui. Tá todo mundo reclamando que tá difícil. Então reclama também e joga o plano. Né? Aí ele falou assim, tô até mais paz. Pensando em fechar, né? Porque tá aí eu todo fiquei mundo... assim. Não, o cara usa como muleta. Muleta. Isso aí, né? Se tá ruim pra todo mundo, então pra mim tá normal. É um conforto, isso. né? É um conforto. Aí eu falei, Thiago, eu não sei. O camarada, ele teve tempo de ligar aí, sei lá, pra meia dúzia de assistência técnica pra perguntar. Uma coisa é eu chegar aqui e falar, o que você tá vendo do Porque mercado? não foi Não. captar novos clientes, né? Eu acho assim, se a gente tá aqui igual, sei lá, num café, num network, o que você tá percebendo do mercado? É diferente. Agora, eu pegar o telefone e ligar pra saber... Mas me fala a verdade, você já chegou num lugar e falou pro cara, e aí, como você tá? Tô ganhando dinheiro pra caramba, não sei mais onde eu pôr dinheiro. Meu negócio, entra também. Nunca. Quem que vai falar isso pra você? Só se fosse aqueles negócio de nada contra. Aquele negócio de venda o Wendel Carvalho, né? Isso aí, pô. Eu falo assim, minha vida vai igual o Carlinhos Maia, o Wendel Carvalho, aí tudo bem, né? Mas não, é igual o pessoal como tá o trabalho, trabalhando muito, né? Igual falou assim, a gente tem que saber ser realista, né? Uma coisa que eu nunca aceitei também é vender sonho. Porque é igual eu falo, por mais hoje nós temos alguns franqueados já que inclusive estão em treinamento na Skytech, tem alguns distribuidores já também, porque tem um formato, né, de licenciado, distribuição e franquia. Eu falo para ele, não depende de mim, tá? Eu tô te dando todos os ingredientes pro seu bolo ficar gostoso. Agora mas se você não fazer a receita do jeito que eu falei ali... Você sabe que a gente tem algumas franquias aqui dentro. E a maior parte deles falam mal da franquia. Assim, falam mal assim, a franquia não me apoia, a franquia não me ajuda e tal, comprei a franquia. A gente fala assim, o seguinte, você comprou o quê, meu filho? Vamos entender o que você comprou. Se você comprou um negócio, porque eu também queria essa franquia. Sim. Botei 100 mil e ela vai me voltar 40 mil, 50 mil e eu recupero isso em um ano e eu não preciso ir lá. Eu preciso trabalhar. Qual que tá me dando esse dinheiro que eu vou botar a grana nisso? Falei, o negócio é o seguinte, meu irmão. Você comprou o modelo de negócio, o know-how dos caras, a expertise, o nome. Agora, trabalhar, você tem que trabalhar. Aí a gente provoca, né? Aí hoje a gente fala assim para alguns, que quando a gente fecha franquia, você vai falar mal da franquia ou você vai trabalhar? Porque a gente vai provocar o marketing para sua assistência crescer e tudo mais. Mas o que a gente não vai conseguir tolerar é você ficar falando mal da franquia. Porque eu já sei que a franquia... Cara, a franquia te vendeu aqui, ó. Tá aqui, trabalha. Olha, eu falei esse negócio de franquia é bem complicado, porque assim, eu falo... sempre me perguntaram para mim, como eu faço para ter uma franquia da Skytech? Isso no decorrer dos anos. Eu falei, espera. Porque... conheço muitos técnicos que, vamos falar, se ferrou lindo comprando não vou mencionar nome, umas redes de assistência técnica. E eu vi qual eram as dores deles também, né? Vamos falar, na hora de vender, maravilha, né? Depois, cara, se vira, né? Então, nós pensamos num formato muito... Por isso que demorou anos para a gente sair nesse formato de franquia, né? A primeira unidade é essa de Santa Catarina. Porque nós temos que estar junto com eles, né? Nós temos que... Não é abriu franquia sua, toma, se vira. Não.
Eu acho que a gente tem... O crescimento dele é o nosso crescimento. Então, a gente não pode deixar ele parar de crescer, não pode deixar que as vendas dele estagnem, né? Que ela sempre aumente e a gente dando todo o suporte, onde a gente entregou o sistema, entregou todo o treinamento, sabe? Onde você dá todo o suporte para o franqueado, né? E royalty, essas coisas aí, é a última coisa que você tem que pensar. Né? Tanto que eu falei, esses primeiros modelos aí, nem estamos cobrando isso. Sabe? A gente tá, vamos dizer assim, a gente requer... Focado em fazer dar certo. Isso mesmo. Porque se der certo, o cara vai te pagar a royalty feliz. A gente brinca aqui, eu e o Thiago, a gente fala assim, ó, né, já que você tá nesse mundo... Porque todo mundo, quando você fala franquia, fala, ixi, lá vem. Mas a gente defende a franquia, tá? E também a gente joga o jogo assim, ô Michele. Se você entrou numa franquia, não importa qual, a gente atende aqui várias, boas, ruins, mediana e tá tudo certo. Mas o que a gente fala? A gente fala aqui da autorresponsabilidade. Meu irmão, se a franquia vai te apoiar ou não, vai lá e faz acontecer. Agora, se a franquia vai te apoiar, melhor ainda. Mas já que não está te apoiando, porque hoje a gente percebe que tem um certo vitimismo no empreendedorismo dentro do Brasil. E aí a gente batendo cabeça e o Thiago sobre isso, a gente falou assim, olha, alguns franqueados, é o que é essa mentalidade hoje que a gente apoia. Ele não entendeu o jogo de franquear o negócio dele. Que assim, beleza, eu quero que o Thiago dê certo. Tão certo que o Thiago, se ele der certo comprando a minha franquia, a franquia Assistência Cast, ele mesmo vai ser ele vai promover a minha marca. Ele vai ser o fã da minha marca. Sim, vai ser um case de sucesso. Um McDonald's. Vai comprar uma franquia do McDonald's, uma loja do McDonald's. Vai abrir. Um parto para você abrir. Não, e uma coisa interessante também, assim, porque aí é igual eu falo, quando você fala a palavra franquia, o cara assusta. Então, o que eu falo sempre também, eu não quero vender franquia. Seja um distribuidor primeiro, entendeu? Porque é igual, eu vou te dar todo o segredo do mesmo jeito. Você vai virar um distribuidor Skytech aí na sua cidade. Você vai crescer e você daqui a um ano vai falar, eu quero uma loja igualzinha a sua aqui, eu quero ser um franqueado. Aí é melhor. Entendeu? Então, é o desejo, né? Aí inverteu o negócio. Eu vou te dar todo o treinamento, estrutura, conhecimento, todo o apoio que você precisa para você abrir a sua distribuidora. Legal. Aí depois você vai chegar e vai falar para mim, agora eu quero ter uma franquia de vocês. Boa. Porque eu acredito neles, na classe técnica. E eu Não, assim, a gente já falou isso aqui outras horas aqui, outros podcasts e tudo mais, outros episódios. E a gente tentou pular fora desse mercado, né? Não sei se você sabe. Sim, ele comentou. Pra você, nem combinei nada com ele. Mas a gente tentou pular, assim, mas você não tem noção. Ele falou, não, Thiago. É desafiador demais, mas é gostoso, não é? Eu falei, não, Thiago, isso aqui não dá. Aí, o que aconteceu? Chegou uma hora, uma história mudou a nossa vida. Tipo assim, história de superação. O cara falou assim, vocês mudaram a minha vida. Aí eu falei, Thiago, como assim, né? Aí eu fiquei até curioso. E a gente foi mudando duas, mudando três. Falei, Thiago, isso aqui tá ficando bom. E aí, assim, aí a gente tem um propósito que a gente fala sobre das ciências lucrativas, né? Então, hoje a gente recebe centenas de casos, de estudo de casos, de pessoas que casaram. A gente recebeu um cliente lá em Fortaleza, falou assim, olha, é o seguinte, se essa assistência técnica não ir para frente, eu vou perder meu casamento. A gente, não, mas como assim? Aí, a responsabilidade. Minha mulher não era a favor. Eu tenho que provar que vai dar certo, né? Coisas assim. E aí alguns que casaram... Mas eu acho que o papel de vocês é muito importante. E falta essa consciência, né? Porque eu falo assim, fazer o tráfego, fazer campanha... eu falo assim... É um agregado de valores, né? Não, e aí você falou da escola, aí eu fico aqui pensando, eu falei, caramba, quantas... Porque assim, tá falando do técnico. Nós transformamos vidas, você tá vocês também. Que às vezes a gente fala assim, eu tenho um aluno, o pessoal brinca aqui, fala assim, quem veio aqui? O Rafael, né? Ele falou, não, mais de 4.000 alunos. Eu falei, tá bom. Meu irmão, você não tá entendendo, não é 4.000 alunos. Se você multiplicar isso aí por qualquer... Hoje o Tech Channel é mais de 7.000 técnicos formados então, na mas escola. aí, e quantas vidas transformadas? 21 mil. Fora o evento, o Tech Channel, né? Aí se você pegar em família, isso... assim, não dá para você quantificar isso em números. Aí eu falei assim, gente, que meu negócio é um propósito. Vou falar real para você. O dinheiro na minha vida, ele sempre foi consequência. Tudo que eu faço tem que ter um propósito. Para eu acordar cedo, para eu vir aqui, tem que ter um propósito. Eu fico pensando assim, nos gestores. Quantas vidas você sustenta também porque acreditaram no seu sonho? Assim, cara, eu morava numa casinha desse tamanho, com a minha esposa apertado, com a minha família. Agora eu aluguei um apartamento e te fala, pô, caraca, que é surreal. Então, não, é igual eu falo, quem vê a Michelle assim, fala, eu
eu brinco, né? Que outro dia eu tava passando ali na Senador Queiroz. Aí meu filho falou, mamãe, o que você tá olhando? Eu falei, você não tem noção que eu já passei aqui. Aí ele falou, o que você já passou, mamãe? Eu falei, a gente passava aqui de manhã e olhava assim, lixo, fruta, coisa de mendigo, necessidade, tudo ali no chão, na ida. Dava 2 horas da tarde, chovia. E eu tinha que buscar você para ir na escola, senão não tinha ninguém para buscar. A gente saía com a água aqui na cintura, andando. Aí você ia andando naquela água e lembrando de tudo que você viu de manhã, sabe? Então você chegava e você fala, valeu a pena? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. E uma coisa que vocês estão falando, eu acho que o propósito maior, igual vocês falaram, a sensação é de saber, eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. E não é pelo dinheiro, é porque eu falo que eu falo muito em Deus. Legal. Porque eu falo, Deus vai abençoar nós. E às vezes você fala, caramba, eu tenho mais a agradecer, eu tenho tudo a agradecer. Sabe, eu falo, eu e o Mohamed, até os perrengues que você passa. Eu e o Mohamed compartilha muito isso. Eu falo, às vezes o perrengue vem para te fazer maior. Exato. Né? Então, assim, a gratidão a Deus e principalmente porque ele tem um propósito. Né? Eu falo assim, o seu propósito é ajudar aquele casal que falou para me ajuda, senão vai acabar meu casamento. E na hora que você vê que você conseguiu, você fala, não é o dinheiro, você fala, meu cara, salvei o casamento do cara, não é? A gente pilhou nisso, né? Esses dias a gente recebeu uma... Mas vocês salvaram mesmo? Salvamos. Não salvou. O cara mandou, mano, vocês salvaram meu casamento. Então, na boda de prata, vocês são convidados. Aí teve um aqui... Tem almoço pago no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Foi. Ó, pra você ter uma ideia, a gente foi... Que dia que eu fui para Florianópolis? Dezembro, né? Foi em dezembro que eu fui nas férias. Em dezembro. Uma cliente na cal lá com ela falou assim, o que você vai fazer no final do ano? Aí eu falei, eu nem sei muito, ia viajar e tal. Ela falou assim, você não consegue pegar uns 3 dias para vir para cá, para Floripa? Aí eu falei... Vou pensar. Falei, vou ver com a minha esposa, porque é estranho, né? Calma aí, a mulher arruma. E aí eu cheguei na minha esposa e falei, amor, tal, o que você acha? Ela, vamos? Eu falei, tá, né? Eu falei, no outro dia, eu falei, eu vou. E aí ela me cobrando, o marido dela me cobrando e tal. E, cara... Se tornam amigos, Se tornam amigos. E aí eu lá, ela falou assim, você, né, junto com o que a TX vem fazendo, vocês foram pauta de assunto da nossa ceia de Natal. Aí eu falei, caraca... Aí eu falei, imagina, porque a gente fez uma ação legal dentro da rede. E aí, óbvio que todo mundo quer o dinheiro no final, mas o dinheiro é só um veículo pro que você quer. Então, assim, ninguém tá querendo o dinheiro de papel, o Pix lá e tal. A gente quer o que o dinheiro pode fazer, né? Então, viajar, morar bem, colocar os filhos no colégio particular, essas coisas. E, assim, a provocação que a gente gera aqui pros nossos... técnicos, é que quando ele vai para a escola, né, se matricular lá na sua escola, participar vamos falar aqui também dos eventos presenciais, ele vai buscando uma experiência. Só que ainda tá tão... assim, isso aí é só o veículo para aquilo que ele vai alcançar. Eu lembro que quando a gente fez nosso evento presencial, lá em Alphaville, né, nós vamos falar também sobre isso aqui, que é o que você também faz, no final, a gente fez um negócio assim surreal. A gente colocou um rio de dinheiro. E eu falei, Thiago, já que vai fazer, não vamos fazer um negócio meia boca, não. Meia boca não, tem que fazer, né? E aí, assim, era o palco lá do Janguier, era o palco desses meninos aqui, Paulo Marçal, e a gente tava, né? E quem chegou no sábado, o pessoal é mais simples mesmo, a gente sabe disso. E aí a gente falou, não vai falar, vem com a roupa legal. Não, você vem num evento, Alphaville e tal. No primeiro dia, a galera foi mais ou menos. No segundo, o pessoal falou, caraca... Vou pôr uma beca, né? E foi legal que o pessoal... Eu percebi esses detalhes, sabe, Michele? Não foi assim uma coisa assim que teve que impor ou colocar. E a gente se doou bastante. A gente se doou muito lá no evento. E aí, no final, o pessoal... os nossos clientes, convidados que foram... Aí a gente citou lá, gostava de vinho. Aí um lá foi lá e comprou um vinho. O outro deu um presente, bombom, não sei o quê. Eu falei, gente, a gente quis dar aqui pra vocês. Os caras, não. A entrega... Retribuíram. E assim, cara simples, pessoas engraçado, simples. Lá em Santa Catarina foi assim, a gente não falou o que ia acontecer. Nós mandamos um convite que algo inovador estava chegando em Santa Catarina. E convidamos técnicos, foi lá levando tudo. Contratamos também um chefe muito conceituado. Fizemos no Morro dos Conventos, que é um ponto turístico ali que você vê as dunas, um espetáculo. Chegou lá todo mundo também assim, vestidinho, comportadinho, com a esposinha do lado, né?
E eu não consigo, gente. Eu sou bagunceira, né? No fim, eu pus eles para dançar Macarena. Quer ganhar cadeira, tem que rebolar. Tem que não sei o que. Meu, eles saíram de lá e eles falaram, a gente tava precisando disso. Sabe porque a gente fica muito tenso ali na bancada. Eu não tenho tempo nem para sair com a minha esposa no final. Jantar, ganhar um presente, sorteio, conhecimento, que ele ainda teve, né? Conhecer alguns que soube muito mais sobre a empresa ainda que nós levamos o portfólio. Então, é sobreviver também, né? Eu acho que tudo é igual você está falando. Você está ali num ambiente desse, proporcionar isso para eles. Esse não público é carente disso, né? Você tem poucos eventos. Ninguém olha. Público, ninguém olha para esse público. Ou olha só com fim lucrativo. Não pode ser. Né? Uma coisa que eu achei muito legal, Michele, quando o Sami falou de você, principalmente quando a gente fez o Macau, é a sinergia da parada. Porque esse propósito que você tem, dá para ver o brilho nos seus olhos quando você fala, cara, eu amo os técnicos, e não sei o quê. A gente também tem aqui de ajudar o mercado a profissionalizar, né? Tem a parte da mentoria, a gente tem uma parte educacional aqui também de ajudar esses caras a virar empreendedor, a falar de liderança, cultura, gestão, processo, um monte de coisa. E os feedbacks que a gente tem, né? De, cara, tô aprendendo muito na mentoria, cara, fiz isso aqui, contratei porque vocês falaram, não sei o quê. Isso vai melhorando o mercado. É uma educação, né? Exato. E vocês têm, né, muito mais forte que a gente até, essa pegada também de melhorar, porque não é só vender peça. Não é só alugar um espaço, não é só vender uma máquina. É muito além disso. Mas vai muito além mesmo. Então, quando você vai lá e faz um evento para os caras, que beleza, por trás do evento tem o seu nome, tem o seu branding, você vai sair de lá talvez com pedidos ou pessoas que não compravam da Skytech vão comprar, Sim. etc e tal. Mas quando você coloca 26 pessoas para palestrar num evento, aonde nem tudo é técnico, né? Também tem toda essa parte educacional, empreendedor, sim, etc e tal. O que você está falando pro mercado? Quando, eu não tô aqui só para te vender. Quando a gente fez nosso evento lá em Alphaville, a gente passou 12 pessoas no palco em 2 dias. Cara, a gente não falou de marketing. Eu acho que eu dei uma palestra, o Marcos deu uma pincelada. O resto foi só também empreendedorismo, visão de mercado, gestão de time e por aí vai, vários assuntos. Que os caras saíram de lá e falaram, caraca, eu vim aqui achando que eu só ia talvez aprender marketing. Eu saí daqui com uma visão totalmente diferente. Então, que recado que a gente deu pro mercado? Eu não tô aqui só para te vender gestão de tráfego. Apesar de você precisar pra caramba disso daqui. Mas não é só isso. Vai além disso. Vai além disso. Isso que é um compilado, né? Você não consegue fazer o tráfego se você também pingou lá o lead, e aí? E aí? E o processo de venda? Cadê? Então, assim, você tem um atendimento, você tem um... Não adianta, o lead chega ali quentinho, saiu do forno, você trouxe para ele lá, bom, e agora? Exato. Né? A gente trabalha praticamente com o mesmo público. O seu cliente é o meu cliente e vice-versa. Sim. Né? E a gente está aqui hoje num podcast para melhorar o mercado. Cara, eu acho isso fantástico. Porque é o que você falou, pouca gente olha, pouca gente cuida. E aí é uma soma, né? Eu acho que assim, são pessoas diferentes falando do mesmo assunto. Então é igual eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Verdade. Então escuta da Michele. Não ocupa espaço. Isso mesmo, escuta de mim, escuta de vocês. O importante é eles escutarem e eles crescerem. Eu acho que isso é o que vocês querem e o que eu quero. Exato, eu tô com uma perguntinha aqui que eu não tô me contendo. Como é que foi esse negócio do evento? Como é que começou a parada do evento? Vai, manda. Como é que você caiu nos eventos? Então, aqui? a gente estava a minha maior realidade era dificuldade técnica. Ali na hora da bancada. Era na época que tinha ali versão de touch, 9082, 9061, sei lá o nome, nem lembro mais. Aí o cara fala, não funciona, amiga, que esse é outra versão, que não sei o quê. Primeiro você tem que desconectar a bateria. Então você acaba dando dicas ali, né? E na época, tanto que tem alguns professores que fazem até parte do meu time hoje, lá do nosso time na escola, que eram clientes. Então, ô, professor, e aí, como que faz isso? Fala para ele, faz isso. Então, na época, nós se juntamos ali com alguns professores e fizemos uma primeira edição, que foi onde até... Foi quando? Em 2016, eu acredito. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Na pandemia, nós fizemos a 4ª edição, todo mundo de máscara. Depois, quando deu aquela liberadinha que voltou, foi a 4ª edição. Então, assim,
muitas pessoas começaram... acreditou, igual falou, a gente fez na Pagé, no 4º andar, a primeira edição, e não comportava. Coube 130. Caraca. Na segunda, 200, no mesmo lugar. Na terceira, 300. Na quarta, que foi com a máscara, que não podia ficar nem perto, nós colocamos 450 pessoas. Lá? Lá. Tipo, parecia coração de mãe. Na quarta tipo, edição, só foi subindo 100. Distanciamento. Não imagina, nós tava assim, ó, em cima do outro, e todo mundo gritando, vibrando, aquela coisa assim. E também tinha aquela coisa de ficar Todo muito tempo, né? Nossa, voltando todo da mundo pandemia, todo mundo louco pro Ninguém evento, via a hora né? de sair de casa, de ter... O povo queria estar perto. E era gente da Espanha, era gente abraçando. Hoje vocês fazem quantos eventos no... Um ao ano. Um ao ano? E agora tem... E agora eles estão expandindo para o Brasil? O quê? O Tech Channel já tem um em Cuiabá, né? Uma unidade física, mas agora tem um monte de novidade chegando, mas não posso contar. Tá, não pode. Spoiler, eu não posso dar, senão... Mas o evento é sempre em São Paulo. O evento. Esse um por ano é sempre em São Paulo. sempre em São Paulo. E aí, esse ano vai ser quando? Ainda não tem data. Ainda não tem data. Não. Mas é no segundo Tá semestre, igual o nosso. provavelmente. O nosso é novembro ou outubro, mas não tem data. Só não a gente vamos varia marcar bastante. junto. Não, a gente... Te liga antes pra ela. Vamos organizar direitinho, hein? Essa agenda aí. Mas ainda não tem data do evento, que seria esse de 3 dias. Mas a gente não para de ter ideias, né? E tá vendo bastante coisa legal. Tá. Não pode dar nenhum spoilerzinho de nada. Nossa, eu juro que eu não posso ficar, senão vão me fuzilar. Michele, eu gosto de história. Né? Eu não sei se você tem alguma história que é de bate-pronto, não tem nem tá aqui, tá? Tá. Tem alguma história que marcou a sua vida nessa carreira aí, desse período todo, de um técnico específico? Você fala, Marcos, isso aqui foi uma história que me marcou. Que você, né, a sua empresa ajudou, promoveu, esse cara, ele alcançou os resultados que ele queria. Tem alguma coisa assim, algum relato? Tem. Quero ouvir e ir para inspiração. Boa. Tem um caso, assim, porque não sei se muitos conhecem o mundo oriental lá, 25. Tinha um técnico que ele ficava numa daquelas mesinhas, bancadinhas que fica ali nos corredores, que fica de costas, assim, que você fica passando. Era um quadradinho, né? E esse cara ficava ali. Ele nesse balcão e a esposa no banquinho do lado. Ele ficou ali um tempão. Quando nós abrimos o Station, esse cara chegou lá um dia e falou assim, eu queria muito abrir uma loja aqui, porque eu tenho um sonho de ter uma loja, não sei o quê. Eu falei, mas onde é a sua, né? A gente falou, onde é a sua, né? Legal. Ele, eu tenho uma banquinha lá na 25, né? A gente falou, meu Deus, né? Tem uma banquinha na 25. E o cara já quer ser um empreendedor. E o Mohamed, ele tem isso, que ele acredita também, sabe? E o lado mais humano dele chegou e falou, cara, abre. Eu vou te dar aqui, eu vou alugar para você. Aqui no Station é loja pequena. Começa com essa loja pequena, mas foca mesmo. Esse cara entrou lá, ele e a esposa dele, e a gente doou para ele um balcão que nós tínhamos, né, que nós não estávamos usando. Deu esse balcãozinho para ele, ele abriu essa lojinha. Primeira turma que pôde, assim, no iniciante, falou, eu quero mandar o meu cunhado fazer um curso. Você me ajuda parcelando lá na escola? Claro, vamos ajudar. Mandou fazer o curso. Na outra turma, ele estava lá fazendo um curso. E a gente viu que ele estava bem, fazendo bastante curso e se especializando. Deu um tempo, assim, passou uns 4 meses, ele falou, eu quero pegar mais uma loja. Aí a gente falou, como assim? Ele quer pegar mais uma loja? Como que está a parte do financeiro dele? Ok, está tudo bem, está pagando certinho e tal. Pegou mais uma loja. De repente, ele falou, foi lá na Sky Machine, você consegue me ajudar para eu pegar mais máquina que eu preciso? Eu falei, gente, como assim, né? Ao mesmo tempo que você fica... Sim. E foi lá, falou, tá, pega, né? E pegou mais maquinário. E depois ele chegou, eu quero aquela outra loja. Mas não perto da dele. Isso ele já estava com 3 lojas, a loja dele bem grande lá. Caraca. Ele pegou outra no outro corredor. Eu falei, com o mesmo nome? Com o mesmo nome. Eu falei, nada. Como assim ele vai ter uma loja de... Ele pegou essa, pegou mais outra. Ele tem só lá no Station, ele está juntando 5 lojas, tá? Ele tem impressora até 3D lá. É a única loja que tem isso, 3D. O cara tem um trabalho sensacional. Ele trabalha com a família. Você vê que é cunhado, é irmã, é mulher, e tem uma equipe grande.
Inclusive, e tem outros que eu fico vendo, o Sam é um deles também. Hoje eu vejo lá e falo que bonitinho, ele tem uma mulher atendendo, toda arrumadinha. Meu, quem fala o Sam, né? Você fala, ele evoluiu muito, muito bonito a loja dele. Sim, é linda. Né? Ele tem vontade, ele é uma pessoa que tem vontade, sabe? Então, assim, você vê que são pessoas que cresceram ali. A gente viu eles saírem do micro para o macro e eles estão expandindo cada vez mais, se tornando empreendedores. E quando a gente fez esse projeto do Station, eu falo, todos eles cresceram ali dentro. Como nasceu esse projeto? Já emenda aí, vai. Como que nasceu? Porque a gente já falou um pouquinho da Sky. Não, porque falamos da Machine. Quando você pensava em assistência técnica aqui em São Paulo, você pensa ou levar numa autorizada, que eles vão enfiar os dois. Sim, é igual levar carro na concessionária, né? Né? Ou então você vai pensar, vou levar na Santa Efigênia, lá onde o cara leva meu aparelho para aquele quartinho, e depois de uma semana começa um monte de gente falar que meu celular foi clonado. Né? Ou na 25 de março, num lugar lá, ali, o cara comendo franguinho e consertando o seu aparelho, não é? Isso. Aí a gente fala, o que falta? Um espaço para isso. Um lugar com transparência, 100% de satisfação, porque lá do Station não pode sair com nenhum cliente satisfeito. Quais são as regras para a pessoa estar dentro do Station e para ela se manter lá? Ter o nome limpo e querer trabalhar. Tá. Ela precisa manter um padrãozinho de qualidade? Tem regras, então, né? Tem regras assim, justamente isso, né? Tá. Que não pode, tem uma tolerância de 3 reclamações junto ao saque, né? De estar em constante atualização em conhecimento, né? Acompanhando a tecnologia, termo de bancada organizada. Me perdoe a ignorância. Serviço... É uma loja do lado da outra? É. Uma assistência do lado da outra. É um andar. É um andar inteiro, isso, né? É metade do andar, toda de vidro, todas as assistências. Padronizada. Então, todas de vidro. Aí eu sou o cliente final, certo? Você escolhe em qual você vai. Eu escolho qual que eu quero ir. Qual que é a ideia? Me corrija se eu estiver errado. É ter um lugar que fique conhecido como um... Hoje ele é conhecido como o maior polo de Ele é tipo assistência. como se fosse um Mercado Isso, Livre. só que Mas ser conhecido pelo cliente final. Sim. E o cara vai lá sabendo cada um faz seu marketing. que os melhores estão lá, que lá o negócio é sério, Isso. que é um transparente. marketplace. Isso, e mais você pode ver, físico, ó, exato. mesmo sendo todo de vidro, todas têm tela, tem TV para o cliente ainda ver lá no microscópio que está sendo feito. Você tem a ilha onde você pode ficar esperando lá, carregando o seu celular. Isso é regra de vocês? Esse negócio de o cliente ver e ter tela é uma coisa que vocês Não é obrigatório, porque já tem o vidro, Tá. né? Então, assim, o cliente pode ficar parado ali olhando você e reparar, porque o vidro já é para isso. Já é pra isso. Né? Então, assim... Mas aqui você falou da parte de reclamação. Como é que... Tem uma pessoa no nosso saque. Então, assim, se a pessoa... O saque de atendimento. Então, assim, se você tiver um problema, é automático. A pessoa vai lá, olha, eu fui ali na assistência tal, o cara... Fui mal atendido, não sei o que. A gente vai registrar, documentar, o cliente vai assinar e a gente vai lá e vai conversar com o lojista. Hoje, quantas assistências fazem parte desse polo? 37. Que legal, hein? E tem de tudo lá, só smartphone? Tem, não, tudo. Eles fazem tudo, Informática. videogame, MacBook, computador, caixa de som. Eles fazem reparo de tudo ali, tudo. Eu vou falar, são pessoas jovens e eu tenho muito orgulho de falar deles ali, porque eu acho que todos eles são nota 1000 mesmo. Quanto Eu tempo? acho que ali vai fazer o quê? 3 anos de Station? 3 anos. 3 anos. Que legal. Começou a obra também logo na pandemia. Eu acho que eles... Eu acho que o nosso... Igual você falou, quem é o orgulho... Se você tem uma história, eu acho que ali eu tenho várias histórias no mesmo lugar e todos eles cresceram e eu tenho muito orgulho daquela galerinha Você ali. já pensou fazer um estudo de caso desses caras? Estudo de caso? Eu acho que eu já fiz, já. Porque todos? eu sou, igual eu falei, eu falo até pelos cotovelos, né? Então eu sei a história de todo mundo, nome da mãe, nome do cachorro, como começou, quem é quem, se brigou com a mulher ontem. Eu sou aquela assim, no balcão, a mesma legal. coisa. E igual eu falo, eles são... igual você disse, tem uns que é cabecinha dura, que você fala, cara, pensa um pouquinho, né? Você trabalha direitinho... Faz um Instagram, posta alguma coisa no vídeo dele. Não posta nada, tá bom, tá? E enche de cliente aqui. Eu falo, mas poderia ter mais. E a divulgação é por vocês? Tem a nossa, né? Que a gente cuida do marketing, mas tem a deles também. Vocês divulgam O Station. Divulga o espaço. O Station. Não, mas a gente divulga Vocês as lojas. divulgam onde? A No gente- Instagram, no Google Ads? Tudo. Vocês só dão Google? Tudo. Google, pelo Meta, pelo ADS, pelo Face, pelo Insta, pelo TikTok, por tudo.
né? E ainda é igual eu falo, mas não é... A gente faz uma coisa mais generalista, né? A gente grava vídeos isolados de cada lojista falando um pouquinho sobre o que ele faz, mas não é... Eu falo para ele, vocês têm que fazer o marketing de vocês. Aí marca a gente para ficar ali dentro, né, do nosso Reels, dentro do nosso feed. Normal, porque o cara bateu ali, ele já saber. Sim. Né? Mas eles têm que fazer o marketing deles. Isso que eu falo, que tenham consciência que vocês precisam sair da zona de conforto e buscar conhecimento. Eu sou muito ruim de localização. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu me confundo muito. Também tem a questão dos puxadores lá próximo da sua ou não? Tem. Tinha. Que aí eles falam que tem uma dificuldade grande com essa galera, né? Agora já parece que só tem um lojista com puxador. Mas isso é um trabalho de consciência que eles não precisam de puxadores. Que aí eles falam sobre isso, né? Fala mais sobre isso. Por que eles não precisam de puxadores? Você vai virar refém, né? Porque assim eles cobram para isso, né? Não que seria igual uma panfletagem, né? É um trabalho como qualquer outro puxador. Ele ganha por cliente. Depende, então é isso que eu falo. Tem uns que paga por porcentagem, outros por serviço, outros. E isso acaba. Eu percebi que acabou atrapalhando eles, né? Porque cada um oferecia mais e é igual eu falo, o puxador é uma profissão como qualquer outra. Ele também tem família, ele também precisa sustentar. Porém, vamos falar a verdade, esse dinheiro que ele está investindo no puxador, ele poderia estar investindo de outra maneira, né? Que traria mais resultados. Mais fácil dele medir, né? O Sim, resultado. Isso mesmo. Ou você tanto pegar uma pessoa própria sua para ficar ali na calçada captando novos clientes. Né? Andando pelo shopping, porque isso é um acordo nosso também, que se ele tem uma pessoa credenciada com crachá, ela pode ficar dentro até do próprio shopping ou shoppings parceiros captando novos clientes. Então, alternativas tem, muitas. Né? É igual eu falo, é só eles querendo tem ali, eu falo ali, você entra num ônibus, quantas pessoas não tem? Duvido que não tem nenhuma ali que tá com a película quebrada. Legal. Né? Com certeza. Michele, eu tenho outra pergunta, não sei o Thiago aqui, mas eu tô com a cabeça fervendo. Você falou que palestrou fora e, né, tudo mais. O Mohamed está sempre indo para a China ver algumas coisas, né, e tudo mais, expansão. Conversando com o pessoal lá fora, vendo o mercado lá fora, né, vendo esse movimento, né, do smartphone. Pelo que eu vi, aí, a Nokia também está querendo voltar novamente. Não que morreu, mas parece que está tentando voltar com mais gás. E a Nokia tem um fator que pesa muito, que é a bateria deles. Nossa, né? Quem nunca lembra, né? Então, assim... Mas aí, né, não falar de marca aqui, né? Não é esse o objetivo. Mas o que você percebe do mercado, né, ouvindo lá fora, as tendências... futuro do mercado de smartphone, a gente sabe que não vai acabar, mas a tendência é ficar cada vez mais profissional ou não, Marcos? Aqui a tendência é aumentar cada vez mais novas assistências técnicas ou ter cada vez mais concorrências, o mercado ser um pouco mais desleal mesmo. O que você está vendo aí? Só para a gente entender. Uma cabeça mais de quem foi lá fora, viu, estudou no mercado, vendo, conversando com pessoas mais sênior. O que você falaria pra gente aí, pra quem nos ouve? Pra mim, é um mercado que está totalmente aquecido. Ele está em constante crescimento, né? Tanto na questão das inovações tecnológicas, né? Que não para. Sim. Né? Carência de mão de obra. Né? No mercado, embora vocês falam, tem assistência técnica pra caramba. A maioria precisa de técnico. Procura um técnico. Um técnico bom, ele é dono da própria assistência. Porrada. Dificilmente ou então você contrata um, ensina tudo e ele abre a dele. Né? Então, quer dizer, é carente. É carente de mão de obra. Se ele está carente de mão de obra, é que tem demanda. Isso é tanto aqui quanto lá fora. É um mercado que está super aquecido. Né? Você vê que lá fora ainda as marcas internacionais conseguem entrar mais para organizar eventos, isso, aquilo. Então, assim, é um mercado que está, igual você fala, aquecidíssimo. Né? Igual eu falei, é um mercado que está em constante expansão. Mas no futuro, você acha que o dono de assistência que não se profissionalizar na parada do empreendedor, esse cara vai ter mercado para ele, na sua opinião? Eu acho que não é só no ramo da assistência, né? Eu acho que é no geral. Eu acho que se você não pensar em melhorar, em adquirir novos conhecimentos, em sair da zona de conforto, nada consegue ficar em pé. Né? Desde um restaurante até uma assistência técnica. Você tem que parar de reclamar e reagir.
né? Então, assim, porque é muito... Eu mesmo usei outro dia um cliente meu, chegava... Pô, Michele... Eu falei, aí um dia eu tava meio... Né? Eu falei, não. Né? Eu falei, cara... Eu falei, você só reclama, sabe? Tipo, reage, você é muito... Né? Eu falei, você é negativo. Imagina sua assistência, você tem que dar um banho de arruda, jogar um sal grosso. Né? Eu falei, você fica assim o dia inteiro reclamando... não, mas é que... Vira um hábito, né? Eu falei, olha, repensa, porque eu sou muito da lei da atração, sabe? Assim, aquela pessoa que fica toda hora reclamando, ela te suga. E, ao mesmo tempo, a energia do espaço dele tenta pensar positivo. Cara, igual você falou, vou ligar, vou buscar, vou dar um sorriso, tenta, abraça alguém, pede um abraço, faz alguma coisa para você ter gás, porque problema todo mundo tem, quem não tem, né? Então, assim, mas eu falo assim, só não vai vencer quem não quiser. É igual você falou, vocês estão dando a solução, eu estou dando a solução, N outras pessoas também ajudam com solução. Basta a pessoa determinar e querer, não é? É isso aí. Hoje assim, a gente olha para o mercado, né, eu e o Thiago, desses 3 anos, a gente vê uma certa... Como a barreira de entrada é muito baixa, né, a gente já falou isso aqui também, mas queríamos ouvir de você. Como é baixa, as pessoas elas se contentam com aquele X. Então, sei lá, não estou aqui fazendo nenhuma comparação pejorativa, mas entre ser um Uber e ser um técnico de smartphone ou informática, vamos falar do que a gente tem mais conhecimento, no sentido de que é o que mais atende. A gente atende todas as assistências, mas 90%, 80% é smartphone e informática, tá? Atendemos linha branca, ar-condicionado e por aí vai. Vamos trazer aqui o pessoal de Lave Seca. Tem que achar esse cara. Meu Deus. O pessoal da Lave Seca a quer minha matar. tá precisando, quer matar a gente, mas vamos trazer. E aí o que acontece? Com isso, assim, entre carregar uma lata de areia nas costas, é uma profissão muito digna. Tá? Um saco de cimento nas costas. E fazer um reparo de tela e ganhar 200, 100 reais, 50 reais, que alguns trabalham para ganhar 50 reais. Essa que é que os nossos clientes falam pra gente. E o cara fala, se eu arrumar 2, tá bom. Então eu tô contente. É mais ou menos isso. Só que existe uma zona de conforto nisso. Que a gente fala muito aqui, né? Tipo assim, o camarada abriu assistência, Michele, e ele... É como se ele... Ele cria uma meta diária. Ele faz uma conta assim, ó. Preciso de 1.500 para aluguel. 2.000 para eu sair para comer no final de semana, mais 200 para comprar a roupa das crianças. Ele fez a conta, precisa de 5.000. Se chegou dia 15, ele bateu 5.000, o cara já abre 9 horas. Tem dia que não abre. De sexta, 3 horas da tarde, Sextou. a porta tá baixa. Sextou. Isso é verdade. Tem muitos assim. Em vez de ele pensar... E aquele que tá vendo aquelas todas fechadas, é o que tá com a assistência aberta e ainda aproveitando para fazer uma festinha, pôr um algodão doce ali ou fazer uma promoção, é o que se destaca. Você tá entendendo? Porque falta o quê? Você ter ambição. Sim. Você tem que ter uma ambição. Você tem que pensar, não, é a mesma coisa do que eu sempre digo. O dinheiro entrou na assistência. Você pega e gasta. Você pega e gasta. Você não investe num maquinário. Você não investe num curso. Mistura PJ com Você PF. não investe na fachada da sua loja. Você não investe em propaganda. Você... Enfim. O que entra, sai. Né? Em vez de você falar, não, o que entrou esse mês, o que eu tive de lucro, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pôr um produto novo aqui na minha loja. Né? Eu acho que tem um tempo ali que você vai ficar só tudo que entra para você mesmo. Hoje, para a loja mesmo. Depois você vai ter o lucro. Aproveitar esse gancho que você falou, né, Michele, que é toda a sua bagagem, né, sua experiência. A gente tem que estar batendo nessa tecla. Porque é uma tecla... Assim, de vez em quando, entra um assunto aqui em alta. Aqui, né? É tipo assim, hoje o Trump tá taxando todo mundo lá. É o que tá em alta de assunto, né? Recuou um pouco, mas no nosso papo não é o Trump, não. Mas sempre tem uma pauta em alta aqui no nosso Assistência Cash, no nosso programa Assistência Lucrativas. E de uns tempos pra cá tá assim... a minha assistência técnica fatura 30 mil reais. Mas não sobra nada na ponta pro meu uso pessoal. Não sobra nada. E pra onde tá indo? Aí começou isso. Aí um é 60, o outro é 50 e foi indo. Nunca sobra nada. Nunca sobra nada. Aí, em uma mentoria, o menino falou assim... eu perguntei, quanto é que você está faturando bruto? 60 mil, a gente fala de bruto aqui, tá? Aí, 60 mil bruto. Aí eu falei, tá, legal. E a despesa fixa? 9 mil reais. Lembro até hoje. Aí eu falei, e qual que é a dificuldade? Não sobra nada pra mim.
Eu falei, oxe. E onde eu falei, tá? cadê? Eu falei, eu queria esse seu negócio, porque era que ele falou, 60k. Despesa Tira fixa de 9. Tem o insumo. A variável. Tinha a variável dos insumos. Eu falei, pô, ele tá bem, eu ia viajar comemorar. Ele falou, não tá sobrando nada. Eu falei, não, mas... Como assim? A conta não fecha, não, aí, né? até a sala, a galera ficou assim, né? Tipo, pô, como assim? O que ele tá fazendo? Aí eu falei, tá, mas quanto é que é o seu Prolabore? Ele, não, eu tô falando que não sobra nada, nem eu tenho o Prolabore. Caramba, aí lascou Aí mesmo. lascou, eu fiquei assim. Aí fui apertando mais, aí ele falou assim, não, eu falei, mas como é que você põe combustível no seu carro? É. Ele falou, não, aí eu passo o cartão. Aham. Eu falei, você mora, você vive, pelo que você tá aqui, tá respirando. Como é que você Paga o come? aluguel, come. Aí ele, não, aí eu pego lá da loja. Então Aí eu falei, ele- tá. E o resto demais, o remédio do Juninho, foi indo. Eu sei que ele pega tudo da assistência. Eu falei, tá, mas Prolabore. eu falei, mas você tem uma noção quanto é que você pega? Ele, não. É o que eu preciso pra viver. Eu falei, e se você precisa de 29 mil pra viver e sua assistência faz aí 60 mil? Tirando os variáveis, tirando o custo fixo. Ele, nunca fiz essa conta. Aí eu e o Thiago começamos... Porque assim, pra gente que está aqui nessa mesa... Sem controle, né? É uma coisa assim, pô, sério que a gente vai falar sobre esse assunto? É sério? A gente Não, mas talvez... muita gente passa por é o isso que muita hoje. gente passa. E a gente aqui foi um ponto cego que tinha e a gente não... E como você vê muitos profissionais aí muito bem sucedidos e que por falta de administração perdeu tudo. Foi. Aí a gente começou a levantar essa bola. Aí a gente começou a bater nessa tecla, né? E até ontem, numa reunião de onboard, a gente falou que é da uma mentoria que a gente vendeu aí pra uma galera. A gente falou assim, a gente vai fazer uma call com vocês e vocês vão trazer a dificuldade de vocês e tal. Aí um lá tinha... Não vou falar o nome dele aqui, mas tinha 3 lojas. Aí o Thiago falou assim, ó, eu tenho certeza que uma loja tá pagando a outra. Certeza. E aí... Ele não sabia nada dos números, só sabia que não sobrava dinheiro. Tenho 3 lojas. Não, né? ele falou, eu tenho 3 lojas. Aí eu falei assim, tá... Uma cidade pequena, Quanto tá? é que você... Quanto você precisa para contratar um técnico novo? Para você sair da bancada hoje? Aí ele falou assim, acho que era uns 3 mil. 3 mil a 3.500 reais. Eu falei, tá, se você faturar mais 3 mil reais aqui, 6 para 30, arredondar para 30, você coloca um técnico? Você não vai gastar esse dinheiro? Não. Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, que aí, qual que foi a pergunta que ele falou que não sabia? Era o faturamento, né? Não era o faturamento, era o... Que ele misturou lá e ele falou assim, não, eu não... Ah, os números. Eu falei, quanto que é a sua despesa fixa? Aí ele falou assim, não, eu não sei aqui. Aí o Thiago apertou ele, não, eu tenho. Aí ele falou, tá, mas quanto que é? Aí ele não sabia. Aí eu falei, pô, eu já sei, ele tá igual aquele outro cliente, ele tá pegando dinheiro para pagar a água, para pagar a internet, para pagar a despesa da casa dele. Não, e olha só... É o que cara eles acham que a despesa fixa é a fixa da casa. Né? Não, e olha só, o cara tem 3 lojas numa cidade pequena. Ele é técnico, a esposa é técnica em outra loja e a filha é técnica em outra loja. E ele tá precisando de técnico. Eu falei, meu irmão, mas que sentido que faz você ter 3 lojas numa cidade de 50 mil habitantes, sua família inteira tá envolvida no negócio, você não sabe quanto cada loja lucra, qual que é a despesa fixa de cada loja. É aí que eu falei, eu tenho certeza que uma deve estar pagando a outra. E você aí não consegue gerir o negócio porque você está na bancada. Aí é outra coisa também que não entra na minha cabeça. O cliente que chega aqui e fala, cara, eu não tenho tempo porque eu não saio da bancada. Mas quanto você fatura? 10 mil, 12 mil. Eu falo, pô, mas o dia tem, sei lá, pelo menos pro empreendedor vai 10, 11 horas de trabalho. Né? No mínimo aí vai, pro empreendedor mesmo. Tá né? O cara fatura 10 pau. Se eu dividir 10 pau por 22, 26 dias trabalhados, contar o sábado, dá 260 reais, sei lá. Tá pegando Não, mas placa. que A raio placa do cara- fica o dia inteiro, Só se dependendo da placa. Só se for. Mas você sabe que é muito comum também a questão da terceirização, né? Eu vejo isso muito. Nesse momento, desculpa interromper, Michele. Nesse momento, o pessoal, os técnicos que viram assim no chat lá embaixo. É isso, Michele. Você não ouviu, é placa. Esse Thiago não sabe o que é. Que é ficar atento 2, 3 horas tem numa placa que você fica o dia inteiro na placa, tá? isso mesmo. Não, mas às vezes Cara, é uma placa. tem empresas que terceirizam muito mão de obra. E eu vejo que tem aquelas assistências que só resolve o que nenhuma consegue. Sim. E eu falo, ele só resolve bucha. O que ninguém resolveu cai para aquele ali. Porque o cara é bom, ele é honesto e ele vai arrumar. Ele pode levar 3 dias ali na sua placa, mas o cara vai arrumar. Mas aí a É. pergunta é, essa conta fecha?
É isso que a gente... Então, mas aí por isso que às vezes ele fala que ele precisa de mais um técnico, porque se ele tivesse um técnico para ajudar ele, por exemplo, ele poder ficar na placa e o outro poder fazer coisas Não, mas rápidas, aí faz tudo bem, sentido. aí faz sentido, Aí faz mas sentido. aí entra outra questão, será que precisaria das 3 lojas? Exato. Será que se você pegasse um espaço maior e fizesse uma loja só e ficasse você, sua esposa e sua filha, não seria mais lucrativo? Já vou Exato, emendar ou uma fechar pergunta. uma. Eu já vou emendar uma pergunta. O que você acha de ter 3, 4 lojas na mesma cidade, uma cidade pequena? Ou Depende. Eu tenho como- clientes que têm 5, 6 só aqui no centro de São Paulo. E são boas, mas bem administradas. Sobra Então, eu dinheiro. acredito que, assim, se ele viu um potencial, uma localização boa, ele tem um nome bom, ele sabe trabalhar corretamente, ele tem equipe para isso, e porque uma assistência ali, se as 3 têm o mesmo nome, uma mal administrada, pode queimar o nome das 3. Exato. Entendeu? Então, se você tem equipe, você tem gestão, se você tem fornecedores bons, se você tem tudo que você precisa realmente para ser um sucesso, nada impede de você ter até mais que isso. Né? Se a cidade comporta. Mas é igual eu falo sempre, um passo de cada vez e na hora certa, e com muito estudo. Os números na mão, né? Números na mão. Esse cliente, eu falei pra ele, cara, se todas as suas lojas se pagassem e desse dinheiro, você não tava sofrendo para contratar um técnico. Com certeza Para não. você ser o gestor do seu negócio, Sim, né? sim. Alguma coisa assim. Isso mesmo. Porrada, É hein? isso. Porrada. Michele, fala um pouquinho para mim sobre a Tech Channel. Hoje, como é que funciona para a galera que não conhece? Vocês têm cursos direto ou abre e fecha a turma a cada quanto tempo? Que tipo de curso que é? Fala um pouquinho sobre a escola. Todas as semanas nós temos cursos. Toda semana. Presencial, né? Tudo presencial. Cada semana são 2 salas, né? Então, às vezes, está tendo iniciação em reparo de smartphone em uma sala, na outra está tendo intermediário Android na outra. Também temos o curso de empreendedorismo, que aí é comigo. Presencial também. Presencial também. Temos de videogame, de MacBook. Trazemos professores de fora do país também, com alguma especialização, com alguma novidade, reconstrução de tela, nomes que estão em referência, com novas técnicas. Deixa eu ver o que mais. Toda semana tem curso. Toda semana tem curso. E dura um de 5 smartphone dias. 5 dias. 5 dias. De gestão com você, de empreendedorismo, 2 dias. 2 dias. 2 dias. É uma imersão. Não é um curso, né? Porque um curso, assim, é igual eu falo, eu dou o caminho das flores, o resto você busca atrás. Não, é aquilo... E hoje, vamos falar aqui dessa parte que isso me chama mais... Assim, a técnica me chama atenção, mas Sim, assim... claro. O que eu não... Vou falar a parte que eu não gosto da técnica, Tá. que é o veículo. O técnico, ele tem um negócio que você até falou. O cara, ele tem um negócio com a parte técnica, com o reparo da placa, ele quer ressuscitar aquele negócio. E é bacana, porque eu já fui ver a pessoa no laboratório, né, lá e tal. Aí usa aquele... Microscópio. Usa. É, Aí eu na hora fiquei que- vendo aquilo... A melhor sensação é quando Não, você não. vê a maçã aparecer. Aí eu fiquei vendo aquilo, eu falei assim, ô Thiago, isso aqui tá ficando sério, porque esses caras é como se fosse um médico. São médicos, são é um médicos. cirurgião. Aí, Aí os vamos caras- falar que chega a ser até mais importante que matam um iPhone pra você Não, ver. aí eu fiquei vendo lá, é um negócio tenso. Não adianta chorar. Aí é um negócio muito tenso, assim. É uma responsabilidade muito grande. Exato. E aí o que eu vejo? O técnico, quando ele é bom, é aquela coisa, né? A gente tem o ego, não é? Lógico. Quem não gosta de ser elogiado, pelo amor de Deus. Aí o camarada fala assim: meu, você ressuscitou meu iPhone, você é o bom, Vou você falar é o pra mestre, família e não sei o quê. inteira, eu Aí indiquei aquilo você. enche o camarada. Em 10 lugares ninguém É, conseguiu. aí vai lá Infla. fazer uma avaliação no Google do negócio, e o cara, ele lê aquilo, Mostra ele fala, eu pra nasci mãe, pra isso. Isso mesmo. Aí quando ele olha pra parte de gestão, cultura, finanças, Missão, visão, valor, que aí você fala, qual a sua missão? contabilidade. Ele fala, sério? Tipo assim, é igual criança. Sério, mãe, que ir pra escola não era só ficar no intervalo, no recreio, eu tenho que fazer a lição mesmo? Não, você fala, qual a sua visão? Ele fala, depende, no olho esquerdo tá um... né? Não, é verdade, porque é um mundo fora do que eles... Não é que eles não conhecem, mas é algo em paralelo. Eles são bons Eles, técnicos. eles são Aquilo que o cara bons gosta. ouvintes. E, meu, se o cara consegue pegar um tiger, que é um negócio que parece um piolho, uma lêndia. Se o cara consegue ficar 24 horas ali olhando para aquele microscópio, consegue fazer milagre naquelas placas. Não, tem Ele que tirar o tira de chapéu. letra o Não, tem resto. que tirar o chapéu. É. Aí, por isso que a minha provocação hoje, na parte do empreendedorismo, como é que tem sido, né, aquela coisa assim, uma conta
hipotética aqui. Marcos, hoje X% de alunos para a parte técnica e X% dos alunos para a parte de empreendedorismo. Eu sei que pode ser bem menor, eu sei. Não, eu vou falar que aí tem uma falha minha. Que a Michelle, assim, eu dou um curso, aí eu falo que vai ter outro, aí eu fico enrolando. E aí o pessoal me cobra. Então, assim, agora, por exemplo, eu já tenho uma fila de espera lá, o pessoal esperando que vai. Eu prometi um no começo, agora no mês que vem. De maio. Tá, então aí então, já assim, eles querem, então. Já tem muita procura no meu rolando. curso. Então, assim, porque. E eu falo, gente, eu prometo, tá? Eu prometo, e aí eu dou, aí depois eu. É porque, igual eu falei, é muita coisa para eu conciliar. Não é que eu não queira, né? Sim. Mas, assim, aí eu vou faltando um pouquinho de braço já, né? Assim, para você conciliar tudo. Não, mas eu já tentei, tá, sabe, de trazer outros nomes, mas tem uns que falam, não, porque eu quero, porque a Michelle vai falar isso, então, por isso que eu falo, não adianta eu ficar 5 dias com eles dando conteúdo. Uma, porque eu não vou ensinar para, vou chegar lá e falar, olha, entra aqui, faz tráfego. Não entendo nada de tráfego. Então, eu acho que cada um é na sua praia, entendeu? Eu falo, tráfego é importante, é isso, é aquilo, tal. Mas procura alguém que entende de tráfego, entendeu? Eu sei sobre empreender. Sobre você fazer a gestão da assistência técnica, como fazer um check-out, um checklist, como você salvar vídeo, entendeu? A parte da assistência, como fazer ela funcionar. Agora, como vai ser a parte técnica lá dentro do tráfego, quando você tem que investir, quando você tem que... Não. Deixa eu somar com o Marcos. Eu dou o caminho das flores, Deixa né? eu somar com o Marcos e vende seu peixe, que você está aqui para isso também. O espaço é seu. No curso de empreendedorismo, aonde você acha que é o maior ponto cego? Se você destrinchar o que você falar nesses 2 dias, onde está o maior ponto cego dessa galera? Que pode ser uma baita virada de chave, a maioria chega lá sem nem ter ligado, não sabe ou não entende muito. Que tópico do que você fala que é uma baita virada de chave para essa galera? Reconhecer que ele tem potencial. Um potencial em se tornar um grande empreendedor. Para acreditar nele mesmo. É isso mesmo. Porque eu falo que é a mentalidade, né? Ele tem que acreditar. Para começar. É a mentalidade. É a mentalidade. É a mentalidade. Batendo nisso. Ele fala assim, gente, não é questão de que o coach hoje, no Brasil, ele foi muito... sofreu um certo preconceito, porque todo mundo virou coach. Todo mundo. Aí todo mundo era coach. Aí você, caramba, ferrou. Basta ter boca para ser coach. Não, é porque associa muito assim, vamos falar a verdade. É muita promessa, né? É igual eu falo, entre aqui, você vai ganhar. Eu vi até gente da rama da assistência, entre aqui, compre meu curso, você vai faturar tanto por mês. Como você vai garantir que o cara vai faturar tanto por mês? Você sabe que a nossa provocação nos nossos anúncios é a assistência dele faturar 100 mil reais. Você sabia disso? Olha, e aí tem tudo a ver com mentalidade. Porque a gente fala, a sua assistência deve faturar pelo menos 100 mil de serviço. O que a gente mais tem, depois quando acabar aqui eu posso abrir nosso Instagram, você vê. O que a gente mais tem é hater. Falando, vocês são mentirosos, guru, vocês estão vendendo curso. Nem leu a nossa página. O cara nem lê nada. Mas isso daí é reflexo de algum. Eu não vou falar nome, mas porque já teve gente que sofreu com uma outra pessoa que tinha Pode ser uma também. coisa parecida. Pode ser também, mas a galera não acredita que é possível uma assistência técnica faturar. Não estou falando de colocar no bolso 100 mil. Sim, faturar. Faturar 100 É possível, é possível. A gente tem vários aqui, dezenas. Mas é igual eu falo, isso acaba sendo aquele... ao mesmo tempo que tem aqueles que sabem que isso é real, porque eles vivenciam isso, tem aquele, eu não tô conseguindo... O cara vai falar, eu não consigo faturar 5. A realidade do cara Aí ele vai falar, o cara tá falando, mas é impossível, mas só que ele não vê o porquê não é possível ele tá faturando. Mas então desce o sarrafo. Então, às vezes Não, mas aí foi o que a Michelle falou aqui, palavra, né? O camarada vai lá no curso de empreendedorismo. Chega lá, ele começa a ouvir a aula, a ser ministrado. É como se... Sabe aquele coisa do cara parece que colocar o pé no chão mesmo, tipo, é possível? Volta aqui, cara, põe o pé no chão, é possível, vai doer no começo, vai ser difícil, você vai ter que mandar aquele seu primo que você contratou e que não faz nada, vai ter que mandar embora. A sobrinha, né? Você vai ter isso, você vai ter que parar de ser Madre Teresa e todo mundo chega lá pra pedir uma esmola, você dá, vai. Você vai ter que levar marmita, vai, entendeu? Tem umas coisas que vai ter que enxugar e mudar. Entendeu? É igual eu falo, quantas vezes eu fiquei só de café preto e jantar à noite? Pra eu não gastar, pra não comprar nada durante o dia. Entendeu? Então, assim, não é que você tem que sofrer, vamos parar de ser dramática, né? Novela mexicana, não é isso também. Mas você tem que determinar. Então, você tem que... Eu quero, não tenho tempo... Eu sou aquela pessoa...
Eu vou buscar, você fala, Michele, você tem essa missão. Eu falo, cara, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu vou trazer para você. Boa. Eu sou assim. E o meu marido também. Então, por isso que eu falo que a gente dá uma dupla boa. A gente gosta de desafio. Legal. Que legal. Michele, eu tô gostando, Michele, eu gosto. Eu vou fazer mais uma aqui para você. Responde, obviamente, você se sentir confortável. Bom, você está falando de empreendedorismo lá no seu curso. Existe algum momento que você fala sobre uma retirada, um prolabore correto em porcentagem para o técnico? Como que Não. você não aborda isso? Não, eu não entro em números. Não. Não entro na parte financeira. Eu entro porque é isso que eu estou falando para você. Porque se eu for entrar, é a mesma Cada coisa. caso é um caso. Cada Né? caso é um Você caso. vai. É um curso de. Não vamos falar que vai ser impossível. Você nem uma 5 imersão, dias. né? Porque N mil hipóteses vão entrar. Ele vai falar, por quê? Mas se eu tenho sócio? Mas não sei o quê. Entendeu? vai ter Você vai ter que ensinar a fazer conta. Você vai ter que fazer a parte contábil. Você vai ter que mostrar para ele qual é... Ó, se você paga isso aqui de imposto, você tem isso, você tem nota fiscal de serviço, você tem... Entendeu? Você vai ter que fazer aquele monte de número para ele chegar naquele número. Você sabe que os caras estão sofrendo isso hoje? O cara não sabe quanto que ele pode ganhar na assistência dele hoje. Não, a maioria não tem nenhuma contabilidade. Vamos falar a verdade, entendeu? As contas são feitas ainda num papelzinho ali, entendeu? A sonega 100%. Não é que sonega, às vezes não sabe nem o que pode, né? Igual falou, por exemplo, uma nota fiscal de serviço, eles não vão saber que tem um imposto menor, né? Porque Parada de produto. sim, com certeza. Então, assim, às vezes não é que ele não queira, mas é porque ele acha que ele pagar uma contabilidade é um investimento muito alto. E é a questão de você... como meu amigo, estou começando, me ajuda aí, ó, não tenho nem funcionário e tal. Fecha parceria, ou então junta um grupo aí de empresário ali da região, chama uma contabilidade, mas você precisa ter isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que está linkada a isso daí. Na questão dessa via educacional da parte da escola. Então, hoje vocês têm ali a questão da parte técnica, você tem a questão do empreendedorismo, você tem planos para ir agregando braços nessa questão da escola, como, por exemplo, uma hora ter um parceiro professor que vai falar de número, de ter um contador professor que vai falar disso e daquilo, de ter cursos mais específicos em outras áreas. Vocês têm planos para isso ou não? Hoje, essas pessoas, tanto contabilidade como, igual eu falei, curso de vendas, a gente levou para o evento, né, como convidados e pessoas que tiveram um horário maior, porque são assuntos novos e que destoa da parte técnica. Lá do evento. Deu isso. uma palestra, tá. Quem cuida dessa parte de metodologia e de professores é o professor Leandro Jumper, que é o meu sócio. Então, assim, todo mundo que vem para somar com o time na parte de cursos novos, entre outros, vamos dizer assim, palestras para o evento, tudo passa por ele. Não mas tudo é compartilhado, né? Sim. Eu e ele sempre conversa, tudo. Ele falou, estou trazendo uma pessoa assim, assim, assado. Esse daí entrou para o nosso time. Legal. Né? Então, tudo a gente... Uma colaboração. Né? A gente é muito receptivo a isso, a novas ideias. Eu falo, tudo é apresentado para ele também, assim, tipo, qual é a sua metodologia, o que você acredita, né? Mas ele já entrou outros professores juntos, assim, no decorrer, nós começamos com 5, hoje a gente está, acho que, com 11. Que legal. Né? Então, assim, é porque falta dias, né? É igual eu falei para você. A escola, praticamente, todas as semanas tem turmas. É orgânica, ela tem vida, né? Temos, e eu preciso só de 2. Entendeu? E aí eu falo, não, vou marcar para essa semana. Não, vou marcar para outra semana. Aí eu falo, não, nessa tem turma, sabe? Então, assim, mas sempre é válido. Eu acho que a gente tem que sempre... igual eu falei, a gente não fecha as portas. Tudo é explorável. Legal. Né? Mas eu acho muito interessante sempre. Tudo que puder agregar valor para eles é importante. Legal. Porrada, hein? Porrada demais, cara. Caramba, nem sei quanto tempo nós estamos aqui. Fala aí, Peter, quanto tempo nós estamos aqui? Meu Deus do céu, hein? Caramba. Tá bom, né? Pra deixar um gostinho de quero mais, senão a Michele não volta. Não volta, tem que deixar, tem assunto aqui, ó. Vamos deixar. Vamos encerrar. A gente sempre encerra, Michele, aqui nosso podcast com uma mensagem final aí para os nossos clientes, né? Para os nossos ouvintes. Obviamente, a gente tem aqui tudo que é dono de assistência técnica.
Óbvio que a gente acaba puxando um pouco a sardinha pro mercado de smartphone, porque é o que tem mais aqui. Essa que é a real. Aí, gente, eu me sinto a Sula Miranda dele, sabia? Mas é porque, assim, hoje... Não tem aquela que fala, eu amo polícia. Eu amo os técnicos. Não, mas assim, e o que é o legal, né? Assim, esse movimento. Que eu falei pro Thiago, tem uma galera séria fazendo um trabalho. Tem uma galera que é de verdade. Não é possível que o mercado tão multimilionário, que na minha opinião do Thiago é multimilionário, só tem gente fazendo um negócio de qualquer jeito. Não é possível. Tem grandes empresários eu me recuso a acreditar que o mercado tá desse jeito. Tem grandes empresários. E aí você é uma dessas pessoas que se enquadra, né, nesse grupo, né, junto com o Hamit, né, tem outros parceiros também que a gente vem se conectando, e para juntar força, para dar uma resposta para o mercado, né? Então, você é uma das pessoas que a gente faz questão, né, que esteja no nosso evento presencial pro ano que vem, pro ano que vem não, pro segundo semestre, o pessoal tá matando. Tá feito o convite aqui no podcast da Michelle lá palestrar sobre empreendedorismo. E ele já convocou aqui para eu não recusar. Já tá aceito, então. Já tá aceito. Só ver data. Porque assim, é aquela coisa, eu falei pro Thiago, é um mercado que a gente acredita bastante. Senão não estaríamos aqui. Eu até brinca, fala, pô, tem tantas outras coisas que também dá dinheiro, né? Mas não é só o dinheiro. E é real mesmo. Você vê um cara sendo transformado, ter ali a família sendo transformada, ir viajar. E tem caso de clientes que foi para a Europa. Pô, muito legal. Comprou um lote, está construindo. E tudo passa, né, por esse crivo aqui. Pô, é possível chegar lá. Aquela pessoa ali é referência. Então a gente sempre olha, pelo menos eu faço isso. Eu olho um grande e falo assim, pô, peraí, como é que esse cara conseguiu aquilo? Aí eu fico assim, sabe os meninos do G4? Sim. Eu amo aqueles caras. Aí eu fico assim, não, meu. E eu sou um cara que gosta de desafio. Aí eu fico assim, Thiago, a gente vai ter um G4, mano, assim, mas só pra ciência técnica. Aí ele falou assim, não, o Thiago é mais louco do que eu. Ele falou, é isso, e não sei o que e tal. Vamos tocar o tambor, né? Vamos tocar o tambor, e buzina, e lá. Nosso propósito aqui, nossa meta aqui é chegar a atender 1.000 assistências técnicas ativas. Esse é um dos propósitos. Hoje a gente atende umas 250, né? E aí estamos estruturando um time comercial para isso. Mas o que é o nosso movimento? É termos 1.000 assistências técnicas. Daí para mais, show de bola, mas a hora que bater 1.000, aí você fala, mas então você tirou esse número 1.000. Tem que ter. Tem que ter um número. Você tem onde você quer chegar, né? E como? E aí a gente desenhou esse número e tudo, né? E a gente vem perseguindo, mas tem uma história. Sim. Tem uma história, a gente está gerando uma história, tem história de clientes, tem... Pô, você faz parte da nossa história agora, né? Nem conheci o Mohamed, mas já está fazendo parte, tanto você já falou dele, e a gente vai se conectando. Chega uma hora que, na hora que você vai sentar para resumir um pouquinho da sua história, igual você fez aqui, contou breve a sua história, né? Pontuando alguns, né? Você olha assim, você fala, caraca, coisa pra caramba. Mas no espaço de tempo, nem tão longo assim. Porque a coisa, você vai se conectando com as pessoas e parece que tudo acontece rapidamente. Sim, verdade. E aí, a minha provocação para o técnico que nos ouve é que a assistência técnica dele hoje, ela é do tamanho da mentalidade dele. Sim. Né? E eu queria que você deixasse aí uma coisa, uma reflexão final aí para ele, né, do jeito que você quiser, obviamente, mas a minha emendando isso. Porque assim, hoje eu olho e falo, caramba, tanta gente conseguiu, tanta gente está conseguindo, por que esse técnico, ele não consegue olhar e falar assim, pô, eu consigo dar uma qualidade de vida para minha esposa, uma casa legal para minha esposa, um colégio particular para o meu filho, trocar de carro, viajar. Ele não está vendo isso. Porque para ele é o que você falou aqui, você colocou até muito bem. O cara ele não consegue enxergar. Ele ganha aquilo lá e ele fala, 100 mil reais? É igual, sei lá, eu falar que a minha empresa vai faturar 10 milhões até o final do ano. Eu olho e falo, Thiago, 10 milhões? Cara, eu acho que não, é só se o time comercial... Você jogou na loteria e não me avisou? Se o time comercial, você colocar um exército aqui, sei lá, botar muita grana. Mas é mais ou menos isso também. Eu entendo essa parte, mas é porque ele não está conectado com gente, ele não está no ambiente certo. É o network, né? Exato. Ele está sozinho lá no campo de batalha, abrindo, fechando, né, ali ouvindo o vizinho, falar que ele tá devagar, né? Olhando o TikTok, olhando o Reels. Ele tá no mundo ali que ele fala, caramba... Essa promessa é boa demais para ser verdade, né? Eu queria que você deixasse uma reflexão para esse dono de assistência técnica que nos ouve,
né, suas considerações para ele. Se for um puxão de orelha, pode puxar a orelha. Se for uma motivação da sua parte, pode motivar. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tá? Antes de uma frase que eu gosto sempre de finalizar. Pessoas para somar com eles tem. Tem vocês, tem a mim, tem um time de professores lá, tem muitas pessoas de bem e que doam conhecimento de graça, sem nenhum interesse, tirando a parte profissional, tá? Eu tenho certeza que, independente se chegar qualquer pessoa e falar, olha, desculpa, não estou contratando o seu serviço, tá? Mas o que você acha? Você vai falar de coração pro cara. Sim. Né? Então, assim, nem tudo é em troca de algo. Às vezes, né, a maioria das vezes, a gente quer realmente o bem das pessoas. Então, muitas das vezes, eu gosto de ajudar para ver eles crescerem justamente como algo pessoal. E eu penso que a mentalidade é o maior inimigo. Eu acho que a gente tem que sempre pensar grande, pensar em crescer, pensar em ser realmente alguém de sucesso. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso desde lá de trás, que eu falo que... Agora corta, hein? Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Porque eu falo, a gente aprende um com o outro todos os dias. Eu aprendo com eles... Eles aprendem comigo e eu acho que é sobre isso. É sobre a gente ser receptivo e aprender a ouvir, né? Não é que tudo que você vai ouvir que vai ser interessante para você, mas sempre de um bate-papo, sempre de uma conversa vai ter alguma coisa que vai te agregar. Legal. Né? Eu acho que é sobre isso. E muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Calma aí, eu tenho a minha frase aqui. Quero ouvir também. E o que eu queria falar de mensagem final, que é o que mais me tocou aqui, porque assim, eu sempre falo aqui para as pessoas que vêm, o Michele, a maioria das pessoas que vêm aqui são empreendedoras, né? Sim. E assim, só de você ser empreendedor, você já ganhou meu coração, meu. Porque eu sou apaixonado no empreendedorismo, eu acho que o empreendedor é um bicho diferente, é um cara... pra cima, é um cara que pode ter maus momentos e vai ter, mas é um cara que faz mais que a maioria, no geral, obviamente, né? Então, eu gosto muito de empreendedor. E aí você sentou aqui, poxa, cara, então fala ali para aquela... Esse aqui, né, Pedrão? Cara, o andar inteiro na Pagé, a Skytech. Tudo começou com um sonho. Ela e o marido num box de 11 metros quadrados. Aí, eles criam a Sky Machine. Não sei se a ordem é sempre essa. Aí vem a Tech Sharing. Aí vem o Station. Aí a mulher dá curso. Aí eles estão fazendo evento. Já estão na sexta. Esse ano vai ser a sexta. A sexta edição de um evento. Estamos abrindo distribuidoras. Abrindo distribuidores, franquia. Começou a mexer com franquia. Então, olha só o que vai se tornando. Mas nada do que ela falou aqui mexeu mais comigo, galera, do que essas 3 coisas que eu vou falar aqui agora. Que é, na minha opinião, o que você que está empreendendo... Você vai passar por alguma coisa nesse sentido aqui. Essa maravilhosa da Michele aqui, que está na nossa frente, ela saiu com água na cintura para levar o filho na escola. Essa mulher ficou 1 ano e meio abrindo uma loja 2 horas da manhã. Mas tem noção que é 2 horas da matina, você tá dentro de uma loja por 1 ano e meio, aonde das 2 a, sei lá, 8... 4. Às 4, às 5, às 6... Cara, não tem ninguém lá. Você já sabe que você vai pra lá pra não fazer porra nenhuma, porque você tem que cumprir um contrato. E a última? Qual que é a última que eu anotei aqui? Eu anotei aqui curso. O que é o curso? Ela foi fazer curso. Pra aprender a parada, porque o marido tinha que ficar na loja. Então, assim, isso aqui... Desculpa não, ô Michele. Parabéns, porque Obrigada. Isso é empreendedor. Isso é empreender. Fez acontecer, né? Isso é empreender. Porque o que você falou aí, nada começa grande. Tudo que é grande já foi pequeno um dia. Sim. Então, hoje, talvez, você não precise mais sair com água na cintura. Hoje, mas se precisar, a gente sai. mas hoje, né, talvez não tenha necessidade. Não que você não faria. Né? Hoje, talvez não tenha necessidade de 2 horas da manhã você tá lá fisicamente em algum lugar. Mas para chegar onde você chegou hoje, você pagou esse preço. E para mim, isso é empreender. Sim. Porque você pagou esse preço por quê? Porque você acredita. Sim. Você sabia que você ia chegar lá. Você sabia que aquilo ali era um caminho. Você sabia que você não ia ficar a vida inteira, 2 horas da manhã, tendo que estar lá. Você sabia que você não ia ficar pegando água na cintura pro resto da vida, sempre que chovia ou alagava. Você sabia. Só que você falou, eu vou fazer.
E sabe o que é mais importante? Você precisa de uma motivação para tudo isso. Cada um tem a sua. Com certeza, todo mundo tem uma motivação. Né? E é isso. E é isso. Então, galera, essa é a minha mensagem final, né? O que você está disposto a fazer pelo teu negócio? Cara, a gente tem dificuldade aqui de um cliente nosso trazer número na reunião. Porque o cara talvez não está disposto a ficar 1 hora mais tarde, contando, né, na assistência dele, levantando números para trazer na reunião. A gente tem um monte de empreendedor que faz braço curto para um monte de coisa. Para participar de uma mentoria, cara, que abre os olhos, que tá paga. E os caras não vêm. Entendeu? Por quê? Porque não tem tempo, porque é braço curto, porque priorizou outra coisa e tá tudo certo. Cada um sabe o que é melhor pra você. Mas depois vem te cobrar o resultado, né? Exato. Então, Michele, parabéns, né, pelo teu resultado, por isso que você construiu junto com o Mohamed. Né? Muito legal saber mais da sua história. Eu espero vocês lá para conhecer pessoalmente. Tá aceito, só marcar. É só chegar lá, a gente tá lá todo dia, só chegar bater na porta. Iremos lá, com certeza. Gratidão, né, por Obrigada. você ter vindo aqui. Gente, uma pessoa super humilde, super acessível, né? Cara, sua história do seu marido aí, show de bola. Vocês ainda tem muito para conquistar, para crescer nesse mercado. Sim. E eu fiquei muito feliz de fazer essa conexão com você. Acredito que a gente pode aí nos ajudar ainda bastante com certeza. e melhorar o mercado. Não é só nos ajudar, né? Mas eu acredito que a gente tem sinergia aí para ajudar esse mercado a profissionalizar mais. Com Gratidão certeza, mesmo, gente. Viu? Obrigada, viu? Obrigada. E esse foi, né, Marquinho? Finaliza aí. É isso aí, galera. E esse foi o Assistência Cash com a Michele. E ela quebrou tudo aqui, representando as mulheres no empreendedorismo dentro do mercado de smartphone, no mobile. E você, que é mulher, espero que você se sinta desafiada a olhar encorajada a olhar para a Michele e falar, pô, se ela conseguiu, eu também consigo, porque todo mundo, como ela falou, tem um porquê, e eu tenho certeza, se você é mamãe, o seu porquê com certeza é os seus filhos, é a sua família, fazer essa parada acontecer, né? Então tá aí a Michele. E técnicos, maridos, coloquem as suas esposas para ouvir esse podcast isso, aqui, somar, isso mesmo. Eu vi a história da Michele lá. E a história, ela foi contando passos aqui. Então tem mais coisa. Vamos, né, tentar trazê-la novamente. Na não é íntegra, fácil. Episódios 2. Não, como que fala? É série, quase uma série. Vai dar uma série, um Netflix aqui. E assim, gente, brincadeiras à parte, mas, cara, esse foi um dos. Sem questão de rasgação de seda, mas esse foi um dos podcasts mais bacanas que eu gravei. Porque assim, que a gente gravou. Por quê? Quem conhecia foi o Thiago, que bateu um papo com você e falou, pô, uma pessoa incrível, não sei o quê. E quando o Thiago falou, tá, beleza. O Thiago dá umas exageradas de vez em quando e falou, tá, beleza, né? Vou lá e vamos ver. Cara, mulher com coração do tamanho da terra, gigante, né? O seu coração, a sua entrega aqui, né, pra galera. E não escondeu aqui o ouro, falou mesmo. Nossa, vai fazer chorar, não pode maquiagem. E foi massa mesmo, né? Assim, eu conheço poucas pessoas que têm o coração que você passou aqui, né? Tipo, com verdade. Eu vi, na hora que você falou que você ama os técnicos, deu pra perceber verdade. Porque você pode falar, pô, eu amo isso aqui, mas é só da boca pra fora, né? Se eu sou quem eu sou, é graças a eles hoje. E assim, é muito legal saber que você não está nesse mercado só pela grana. Não. Né? E eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito mais junto com o Mohamed do que você está fazendo. Porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo algo para um indivíduo específico. Né? Mas no final a gente está fazendo, eu sempre falo isso, né? Eu sempre acredito, eu falo, a gente está contribuindo para um mundo melhor, né? E alguns acreditam no universo, outros acreditam em Deus. Eu acredito em Deus. Então, assim, eu sempre falo assim, se eu tiver que abençoar alguém, eu fico bem. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu propósito. Então, assim, vocês, né, nesse caminho, né, nessa trajetória de vocês, eu tenho certeza que vocês nem conseguem imaginar, tangibilizar o tanto de pessoas que vocês já ajudaram. É uma coisa assim que você tem que sair daqui pensando assim, Mohamed, a gente tem contribuído para um Brasil muito melhor. E a gente nem imagina o quanto. Esse é o complicado. Porque aí, Michele, você está sendo abençoada e cada vez vai ser abençoada cada vez mais. E algumas pessoas falam assim, mas por que será, né? Por que será? É o coração. É isso mesmo. É o que você está fazendo. Por isso que eu falei que eu tenho muito mais a agradecer. Exato. Porque eu sinto a bênção de Deus todos os dias da minha vida. É isso aí. É isso aí. Então, galera, esse foi o Assistência Cast. Eu sou o Marcos Matos. Quebramos tudo aqui com a Michele. Eu sou o Thiago Noronha e até a próxima. Um abraço. Valeu. Forte abraço. Tchau. Até, galera.